Então, pessoal, História da Teologia Cristã, uma jornada de 2000 anos de pensamento teológico cristão, examinando como as doutrinas essenciais se desenvolveram através de diferentes períodos históricos. Vamos lá, então, entender como aconteceu isso aqui, e a ideia é que a gente vá interagindo aí, né, e relembrando, porque muita coisa a gente já viu durante o dia dessas controvérsias aqui, agora a gente vai só ver como que ela se aplica na vida prática, né, como que eu posso dizer? Da teologia, de maneira geral, tá? Vamos lá, então. Então, a introdução à teologia cristã definiu o estudo sistemático sobre Deus e a religião cristã, né? Fundamentado nos textos do Novo Testamento, porque a ideia é que a fonte máxima de verdade que a gente tem sobre Deus é o Novo Testamento, obviamente, né? Então, formulação inicial derivada dos ensinamentos de Jesus e a evolução, como que essas doutrinas foram se desenvolvendo, essa é a ideia que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, nós temos, tá? O Novo Testamento como fonte primária da teologia cristã. Então, a teologia cristã, ela não pode se fundamentar em outra coisa que não seja o Novo Testamento. Óbvio, tá? Porque o Novo Testamento, ele não tem textos escritos antigos, é o texto do tempo de Cristo, depois de Cristo, né? E o objetivo principal do Novo Testamento é um objetivo de confirmar que, de fato, Cristo é o Messias que havia de vir, Jesus é o Messias que havia de vir, o Cristo, tá? Então, a fonte principal da teologia cristã é o Novo Testamento, claro, né? O Novo Testamento, quando a gente diz Novo Testamento, os livros canônicos, os 27 livros que foram padronizados ali na Carta Pascual de Atanásio, em 367, é importante ser grave essa data, beleza? No Concílio de Orange, 393, e, por fim, no Concílio de Cartago, 397. Lá foram definidos os 27 livros do Novo Testamento, baseado em critérios, apostolicidade, tá? Ortodoxia, qual era a outra mais? E o uso pelas igrejas, né? O uso pelas igrejas primitivas ali, que já haviam sido fundadas pelos apóstolos. Se a igreja primitiva, usada pelo apóstolo, está lendo aquele livro ali, obviamente é porque aquele livro merece confiança e deve ser lido, tá? Então, o raciocínio é esse. Tranquilo? Interpretações apostólicas. Como é que eu entendo os ensinamentos de Jesus? Eu entendo os ensinamentos de Jesus a partir dos óculos de quem? Dos apóstolos, né, pessoal? Dos apóstolos. Tanto que tem lá o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, a ideia é de que aquelas doutrinas que estão sendo defendidas naquela confissão de fé, que é tido por muitos como uma reza, uma oração, mas que é uma declaração de fé, é a interpretação apostólica, tá? Então, os ensinamentos de Jesus são compreendidos a partir da interpretação apostólica, já que os apóstolos eram os intérpretes oficiais do que Cristo houvera dito, tá bom? As comunidades primitivas. Essas comunidades primitivas, elas eram lideradas ou por apóstolos ou por discípulos de apóstolos. Então, acaba que essa autoridade apostólica estava diretamente ligada a essa autoridade das comunidades primitivas, porque os líderes lá eram apóstolos ou discípulos dos apóstolos, tá? E eram os apóstolos ou discípulos dos apóstolos que diziam se um livro fazia parte do Novo Testamento ou não. Isso de maneira informal ainda até o fim do século IV, com os livros circulando ainda de maneira solta, tá? A partir de 397, aí nós vamos ter uma lista com os 27 livros. Aí sim, não há mais esse perigo de algum livro se perder. Os livros ficavam circulando, 397, uniu-se tudo ali. Na Carta Pascual do Atanásio, em 367, ele diz, nós devemos ler no Novo Testamento esse livro, e vai, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Beleza? Essa comunidade cristã geraram a formação da identidade teológica cristã. Eram eles que faziam a ceia, eram eles que faziam o batismo, eram eles que se reuniam no ágape, que era uma reunião para refeições, né? Geralmente no primeiro dia da semana. Então, toda essa padronização aí vem das comunidades primitivas. E as comunidades primitivas escreveram livros para padronizar isso, tá? É da onde vem lá o Didaquê, por exemplo, e outras obras, tá? A principal base bíblica para as doutrinas está no Evangelho de João, tá? Por quê, pessoal? Porque o Evangelho de João, ele não destacou tantos detalhes
da vida de Jesus. Ele focou mais na doutrina. Como ele foi escrito muito tempo depois, a preocupação de João era focar na doutrina. Tá? Então ele não ficou falando, o Jesus viajou para cá, fez aqui, fez milagre. Acho que ele só apresenta 7 milagres, é o que apresenta menos milagres. Porque o propósito dele, na verdade, é falar das doutrinas. Então, por isso que para salvação, para novo convertido, o Evangelho de João é mais completo, porque ele já dá aquilo que precisa, né? Para a questão ali da evangelização, do discipulado. Então, ele é bem mais prático, tá? O Evangelho de João, bem mais direto ao ponto, tá? Teologia no período apostólico. Então, as primeiras confissões de fé foram baseadas na ressurreição de Jesus, né? Então, a ideia ali das primeiras confissões era Jesus realmente é o Messias? Ele ressuscitou? Então, eles começaram a confirmar. O que confirmava se alguém era cristão ou não era acreditar ou não na ressurreição. Tá? Eu acredito que Jesus ressuscitou, sim ou não. Se eu acredito, eu sou um cristão. Tá? Professor? Pois não. No slide anterior, né, a diferença do protestante para o católico vai estar em qual parte ali? Apenas em um ou em vários? Você diz em quê? Na quantidade de livros? Isso, na questão da interpretação apostólica, onde que vai ter a diferenciação aí? Ou vai estar igual? Pois é, como aqui ainda não tinha essa ideia genérico, de protestante, era tudo igual. Era tudo igual. A interpretação da igreja era a interpretação dos apóstolos, né? Ou dos discípulos dos apóstolos. E aí, quando os discípulos dos apóstolos foram morrendo, que foi tendo aquela preocupação, a gente tem que escrever esse negócio, porque não gosta de ficar falando, aí a gente vai acabar esquecendo e vai se perder o que os apóstolos realmente queriam. E aí começa uma época em que são escritas muitas confissões de fé, declarações de fé. Aí é a época, por exemplo, dos concílios, né? Por exemplo, o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, era para deixar escrito como era a natureza de Cristo, porque eu não tenho mais nenhum apóstolo, nenhum discípulo de apóstolo para tirar minha dúvida. Então, nessa época, não há que se falar ainda em católico ou protestante, porque aqui era só igreja cristã, eram cristãos. Tá? Nesse período aqui. Só vamos ter a ideia de igreja católica lá no ano 313, com a Conversão de Constantino, e com o cristianismo como religião oficial no ano 380. Tá? Aí o cristianismo é a religião oficial, e esse nome Igreja Católica Apostólica Romana ainda vai demorar um pouquinho. Tá? Nesse momento aqui, usavam a palavra católico? Usavam. Tinha um herege, por exemplo, Marcião. Marcião falou que a Bíblia, o Novo Testamento só ia ter 12 livros, 11 livros, 10 epístolas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Aí a igreja excomungou o Marcião. Falou, Marcião, você não faz parte da igreja universal, da igreja do mundo todo, da igreja católica. Tá? Não era uma placa, era só o nome da igreja geral. Tá? Não tinha um nome, uma placa, igreja católica, apostólica romana. É a igreja invisível, né? Você não faz parte mais. Então, assim que era usado a expressão católico nessa época, mas não existia ainda a ideia de nós vamos ter uma igreja, um templo chamado Igreja Católica. Tá? Nesse tempo aqui, todo mundo é cristão. Todo mundo é chamado de cristão nesse momento, tá? Para ser cristão no início, tinha que saber a ressurreição de Jesus, ter testemunha, acreditar que Jesus ressuscitou. Era uma coisa meio difícil, porque os gregos não acreditavam, os romanos não acreditavam. Você ia ser chamado de doido por muita gente, mas você tinha que sustentar. Eu acredito que Jesus ressuscitou. As epístolas paulinas estabelecem as primeiras sistematizações teológicas, a partir do ano 50 até o 65, né? Com a carta aos Gálatas, dizendo que é para eles manterem o evangelho da graça, depois Tessalonicenses, depois Colossenses, e assim vai. Tá? Então, a gente consegue tirar doutrinas bíblicas já ali do texto paulino, tá? Depois a gente tem o desenvolvimento da cristologia primitiva, tá? Essa cristologia primitiva ali seria Jesus como Messias e Filho de Deus, tá? Que aí é quando começam os evangelhos de Marcos, por exemplo, e também os outros sinóticos, né? Apresentando Jesus como Messias, como Filho de Deus, como servo, tal, tá? Aí, nesse momento aqui, é que vai começar as discussões. Peraí, mas esse Jesus é Deus? Não é Deus? Ele ressuscitou, mas ele vai morrer de novo? Então, aí que começa a organizar a doutrina cristológica. Por isso que ele chama de cristologia primitiva. A partir do ano 90, estabelece a fórmula batismal trinitária, tá? De Mateus 28, 19, fazendo discípulo e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa a usar então, essa fórmula trinitária a partir do ano 90. Ok? Aí, pessoal, nós vamos entrar numa época patrística, né? Esses caras da patrística, eles eram chamados pais da igreja. Pais, em latim, é padre, ou pater, né? Daí o nome patrística. E aí nós vamos ter algumas divisões para a patrística. Nós vamos ter pais apostólicos, pais apologistas e pais polemistas. Temos apostólicos, apologistas. Eu acho que eu não botei aqui os polemistas. Vamos lá. Quem eram os pais apostólicos? Eram
discípulos, tá? Dos apóstolos, tá? E por que eles eram chamados pais apostólicos? Porque eles tiveram contato com os apóstolos, tá? Clemente de Roma, tá? Ali no século I ainda. Inácio de Antioquia, beleza? Que foi discípulo, tá? Se eu não me engano, de João. E Policarpo de Esmirna, também discípulo de João. Tá? Então, esses carinhas aqui, eles eram discípulos direto, tá? E mesmo quando os discípulos morreram, eles ainda estavam vivos, então eles tinham autoridade, porque a verdade que eles eram questionados, eles falavam, olha, João falou para mim que é assim, o Pedro falou para mim que era assim, então eles tinham muita moral. Os pais apostólicos tiveram vínculo, eles tiveram relacionamento, eles foram discipulados pelos apóstolos diretamente, tá? Então a gente está falando aqui do início do século II, né? Com exceção do Clemente de Roma, que morreu ainda no século I, início do século II, Inácio de Antioquia, e o Policarpo de Esmirna vai até a metade do século II. Então, a autoridade era deles, dos pais apostólicos. Depois dos pais apostólicos, pessoal, vai começar um período de perseguição à igreja. Esse período de perseguição vai precisar dos pais apologistas. Eram aqueles que defendiam a fé cristã, tá? Mas defendiam de quem? O Império Romano começou a perseguir os cristãos sem motivo, né? Os motivos eram absurdos, diziam que eles cometiam incesto, porque eles casavam-se entre irmãos. Diziam que eles faziam canibalismo, porque eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue, não sei de quem lá, que era a ceia, né? E aí muitos fake news eram lançadas sobre os cristãos. Você pensou que fake news só tinha hoje, né? Sempre existiu. Então começaram a dizer que cristão era tudo maluco, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí começaram uma perseguição muito dura aos cristãos. Quando essa perseguição começou, aí os pais apologistas, no caso ali o Justino Marte, tá? O Irineu de Lyon, o Tertuliano, eles escreviam cartas escritos para os reis, dizendo assim, rei, por que você está perseguindo os melhores cidadãos do império? Eles são pagantes de impostos, eles são pessoas que obedecem, eles não causam problema, e o senhor está perseguindo eles, só por causa de boato. Então, esses carinhas aqui são chamados pais da igreja, pais apologistas, tá? Então, os apostólicos tiveram um vínculo com os pais, com os apóstolos. Os apologistas eram os que defendiam a fé, tá? O Justino Marte, nessa defesa da fé, ele teve uma treta grande com o Tertuliano, porque o Justino Marte acreditava, tá, que assim como o Antigo Testamento foi a revelação de Deus para os hebreus, e eu posso encontrar Cristo quando eu olho para os escritos do Antigo Testamento, Cristo está escondido lá, tá? O Justino Marte defende que, como os gregos não tinham o Antigo Testamento, Deus se revelou para eles por meio da filosofia grega. Então, assim como é possível ver Deus lá no Antigo Testamento, o Justino Marte dizia que é possível ver a Deus lá na filosofia grega. E perceba que, quando Paulo prega aos deuses desconhecidos em Atos 17, ele está usando um Deus que foi citado por Heráclito de Éfeso, dizendo que o Criador, a lógica, o Logos, a razão do universo, era muito inteligente e nunca podia ser conhecida. Então, o Paulo, meio que na prática, ele usou ele pegou pelo fio da meada da filosofia grega e apresentou Cristo. Tá? É o que Justino Marte defendia. Tá? Já o Tertuliano, tá? Que foi quem desenvolveu o termo trindade, tá? O termo trindade não está na Bíblia, embora eu veja na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas esse termo trindade, tá? Trinitas unis divinatis, acho que é a expressão que ele usou em latim, tá? 3 pessoas, um Deus. Ele dizia o seguinte, ele era contra o Justino Marte, ele dizia, o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Tá? Ele queria dizer que evangelho não tem nada a ver com filosofia e que o Justino Marte estava errado em tentar equiparar a filosofia grega aos escritos do Antigo Testamento e que os gregos não sabiam de nada e não tinham nenhuma revelação de Deus na filosofia, coisa nenhuma. Então, era uma treta braba ali do Justino Marte versus o Tertuliano. O Irineu de Lyon combateu o gnosticismo com vigor. Ele escreveu uma obra que é um clássico até hoje, né, que é o Adversus Haereses, contra as heresias, tá? Onde ele estabeleceu princípios ortodoxos fundamentais para quem quisesse se defender contra o gnosticismo, que estava presente desde os escritos de João lá no Novo Testamento, tá? Permanecia ainda aqui no século II, e o Irineu de Lyon escreveu esse clássico contra as heresias, tá? Que foi realmente um marco ali para proteger a igreja das heresias gnósticas, ok? Muito bem.
Controvérsias cristológicas iniciais. Olha o gnosticismo aqui de novo, né? Essas controvérsias eram quem é Cristo, né? O gnosticismo ensinava a salvação pelo conhecimento esotérico, um conhecimento secreto. Rejeitava o mundo material como maligno, então o mundo não é maligno, só que as coisas boas estão só no espírito, tá? Então o que você faz no seu corpo não tem nada a ver, o que importa é o espírito estar bem. O marcionismo é aquele carinha lá de Sinop que eu já falei para vocês. Marcion rejeitava o Antigo Testamento, propunha 2 deuses, um cruel judaico e um amoroso cristão. Então o Deus dos judeus era um Deus cruel e o Deus do cristão era um Deus amoroso. Por isso ele não quis nada no seu cânon que fosse judaico e por isso o seu cânon não foi aprovado. Montanismo, esse cara que fez um mal tremendo para o pentecostalismo, tá, pessoal? Porque ele começou a inventar um monte de coisa de profecia, de revelação, de língua estranha, que Deus só falava por ele e pelas suas profetisas. Daí a igreja excomungou ele depois e ficou tão revoltada com essas coisas que o Montano fez, que ela proibiu qualquer coisa parecida nos próximos séculos. Tá? Isso vai fazer com que muitas vezes o movimento pentecostal pudesse se destacar, mas as pessoas tinham medo, tá, de serem comparados à heresia de Montano, porque ele enfatizava profecias e revelações contínuas, pregava um ascetismo rigoroso, você tinha que viver isolado lá para poder sentir a presença de Deus, e o iminente fim do mundo. Tá? E detalhe, Deus só falava por meio das profetisas dele, que ele tinha umas 3 ou 4 mulheres que andavam com ele profetizando. A resposta ortodoxa ao gnosticismo, ao marcionismo, ao montanismo: desenvolvimento da teologia como defesa contra as heresias, estabelecimento de critérios para a autoridade doutrinária. Então, ter critérios para a autoridade doutrinária é importante. Tal coisa é assim, quem falou, tá? Não pode ter sido um gnóstico, então não vou considerar. Pode ter sido um marcião, ele é um maluco. Pode ter sido um montano, ele é outro doido. Então, como é que eu vou saber quem tem autoridade para definir doutrina? Então, isso foi definido também na resposta ortodoxa dos primeiros séculos das controvérsias cristológicas iniciais, tá? Muito bem. Professor, tem Sim. movimento. Quais são os movimentos hoje que foram influenciados por cada um desses aí? Tem exemplos de hoje ainda? O gnosticismo tem ainda, né, que é a ideia de dizer que Jesus não veio em carne, que é o que João batia contra, né? Só o espírito, não sei o quê. Geralmente são doutrinas orientais, né? Você tem que meditar, você tem que chegar num estado mental de nirvana, de êxtase, que era mais ou menos o que os gnósticos ensinavam. Mas eu não lembro de alguma coisa bem presente no nosso dia a dia para te falar do gnosticismo, não, tá? O marcionismo. Eu vi uma vez uma igreja, que era a placa da igreja, era Igreja do Novo Testamento. Acho que era uma coisa assim. Eles não liam o Antigo Testamento, dentro dessa ideia de que o Antigo Testamento era um Deus mau, que mandava matar e etc. Tá? Mas, assim, era uma igreja pequena, uma igrejola, não lembro nem o nome, então não compensa falar disso aqui, do Marcion. O montanismo, eu poderia dizer que seria um pentecostalismo exagerado, né? Um pentecostalismo sem freio, né? Aqueles cultos que nós temos hoje com muito sincretismo das religiões afro, sem uma análise bíblica, muito baseado no sentir, numa bateria tocando e no pessoal girando lá. Talvez um exagero do pentecostalismo podia cair aqui no montanismo, porque o montanismo ele era neopentecostal, mestre. Hã? Um neopentecostal? Eu não diria nem o neopentecostal hoje, porque o neopentecostal está mais light hoje em dia, né? Está com a reunião dos empresários, está com a... Assim, eu diria aquele neopentecostal dos anos 80, aquele que o demônio dava entrevista na rádio quando você acordava de madrugada com insônia. Sim, sim. O demônio lá. O de hoje, mas não, hoje estão mais light, né? Mas esse montanismo aí, o problema dele, da heresia, é que ele dizia que Deus só falava por ele. O Espírito, ele era a personificação do Espírito Santo. Então era heresia braba mesmo. Tá? Então foi condenado como heresia e depois, enfim, acabou atrapalhando o pentecostalismo de vir mais cedo, porque a igreja logo ficava com o pé atrás achando que era montanismo de novo. Aí nós temos uns carinhas aqui chamados pais da igreja. Pois não. Professor, Opa. mas hoje também tem apóstolos, pastores, que a gente vê nas redes sociais, ele fala que Deus só fala através dele. Agora eu não me recordo o nome, mas tem um pastor bem conhecido no Brasil que ele diz que Deus só fala através dele. Rapaz, será?
Eu vou procurar o nome aqui, aí eu passo para você depois o nome dele, que ele testifica que ele é o único profeta que tem no Brasil. Ele diz que Deus só usa ele. Geralmente, os hereges têm essa ideia do exclusivismo, né? A maioria das heresias tem essa ideia do exclusivismo. Só é salvo aqui na minha igreja, só é salvo aqui comigo, só é salvo eu, enfim. Geralmente vai ter essa característica. Eu acho que o nome do pregador, eu vi também um pregador que estava fingindo ser profeta na internet, um pregador aí que está famoso, né, o Miguel. Ele fala que é profeta, que ele cura e tal, sendo que é Deus que ministra, né? Enfim, hoje em dia, se a gente procurar, pessoal, vai ter apóstolo, vai ter querubim. Tem querubim, não sei se você sabia, tem um cara que foi promovido a querubim, já era apóstolo. Então, tem de tudo, né? Mas nessa época, hoje em dia, perdeu até o filtro já, digamos assim. Pessoal, os grandes pais do Oriente, tá? Que a gente fala aqui, orientais. Por que eu digo orientais? Porque o oriental, ele fala grega, eles falavam grego, tá? Os ocidentais vão falar latim, vão vir depois. Tá? Esses caras aqui são os primeiros grandes pais da igreja orientais. O idioma que eles falavam era grego, tá? Nós temos, primeiro, Orígenes, tá? Orígenes, pessoal, é um pai da igreja que o pessoal diz o seguinte, quando ele era bom, mas quando ele era ruim, ele era muito ruim. Porque ao mesmo tempo que ele criou um monte de teoria, desenvolveu um monte de técnica top, ele também inventou um monte de coisa maluca, tá? Então, assim, o pessoal diz que esse Orígenes era um cara super dotado, um cara muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, ele criou uma coisa chamada Hexapla, que é a Bíblia em 6 idiomas. Ele tinha a Bíblia, ele colocava, para Gênesis 1, ele colocava em hebraico, em grego, em latim, em cópita, no idioma do Egito, não sei mais do que. Ele estudava idiomas pela Bíblia, ele fez a Bíblia toda. Cada página tinha uns 6 idiomas. Então, assim, é um cara muito fora da curva, de inteligente demais o Orígenes, tá? E aí ele criou várias teorias boas e coisas ruins. Por exemplo, na tentativa de explicar como que o verbo está com o Pai desde a eternidade, mas ele não tem início, porque olha como é difícil de explicar na cristologia. O Filho, que é o verbo, não tem início, ou seja, ele está com o Pai desde sempre. Mas se ele está com o Pai desde sempre, ele estava onde? Né? Aí o Orígenes criou uma teoria chamada do logos imanente e do logos proferido. Ele dizia que o logos estava com o Pai desde sempre, tá? Então sempre ele esteve lá com o Pai, o logos imanente. Houve um dia em que esse logos sai do Pai, o logos proferido. Tá? Ele sai do Pai naquele momento ali. E aí ele acabou dizendo que como ele saiu do Pai, ele deveria ser subordinado ao Pai, criando uma teoria chamada subordinacionismo, dizendo que o Filho era subordinado ao Pai, ou seja, menor que o Pai. E é desses escritos do Orígenes que vai vir o Ário depois e dizer que Jesus era um Deus menor, que vai dar toda a treta do concílio de Nicéia em 325, tá? Que vai decidir que Ário era um herege, que o Filho não é menor que o Pai, coisa nenhuma. Tá? Mas era o Orígenes tentando decifrar toda essa dificuldade aí de falar de um logos eterno que estava no Pai, que sai do Pai e que não é menor que o Pai. Então Tertuliano não entregou muita coisa, não aprofundou muita coisa nisso, não. Ele trouxe só mais o como é que se diz? A palavra, né? Essa Tá ideia. falando de quem? Tertuliano? Sim, eu digo assim, ele não, quando Orígenes se aprofunda nisso, é porque não se tinha muita coisa, como é que eu posso dizer? Já mais explicada, mais estudada, né? Ele só trouxe mais essa definição da palavra trindade, é isso? Isso, o Tertuliano a palavra trindade, que a gente vai lembrar, e a treta que ele teve com o Justino Mártir, já que o Justino Mártir acreditava que a filosofia pode ser usada como um meio, tá, para que a pessoa chegue a Cristo, sem Antigo Testamento, tá? Chegava a Cristo por meio da filosofia. Os gregos, então, seriam julgados baseado no conhecimento da filosofia de Deus, que Deus colocava na filosofia escondido ali. E já o Tertuliano acreditava que não, que eles tinham que ter conhecimento do Gênesis, da Torá e etc. Quem não teve, está lascado. Tá? Então, o Justino acreditava que quem não teve a oportunidade de conhecer a Torá seria julgado a partir do conhecimento da filosofia. Tá? Então, eu creio que o objetivo dessa discussão, a princípio, era essa. O marco era esse.
Lembrando, pessoal, olha o Orígenes ali, ó. Ele nasceu em 185 e morreu em 253. Era o início dessa discussão para poder falar quem era Cristo. Não tinha nada escrito, ele tinha que desenvolver muita coisa. Tá? Então, óbvio que nessa tentativa de desenvolver, ele cometeu erros, né? E aí ele criou essa ideia do subordinacionismo, que o filho era subordinado ao pai, que o Ário depois vai dizer que o filho era menor que o pai, e gerar a heresia ariana, né? Que vai gerar lá o concílio de Nicéia, tá bom? Ele era tão inteligente, ele lutava tanto contra o pecado, pessoal, que ele, no desejo de ser um eunuco, tá? Ele autocastrou-se, ele cortou o pênis dele mesmo, quase morreu na caverna, imagina. Não sei se ele estava com material adequado, higienizado, enfim. Quase morreu, mas conseguiu sobreviver, tá? E depois disso ele viveu uma vida como eunuco, nunca se casou, só produzindo teologia e produzindo coisas profundas. Várias vezes ele foi cogitado para ser bispo de Alexandria, porque ele tinha capacidade de dar aula para todo mundo, tá? Só que, ó, o Renan botou ali, ó, o que tem a ver a igreja e a academia, né? E Jerusalém com Atenas. Então, ele tinha tanta capacidade, mas quando o pessoal sabia dessas coisas radicais que ele havia feito, acabavam, então, desistindo, falavam, esse cara é muito radical, ele não pode ser bispo, não. E ele acabou não sendo bispo, mas ele é uma das mentes mais brilhantes que já passou na história da igreja, com certeza, o Orígenes. Ele tem muitas teorias ali sobre o cristianismo, tá? O Atanásio tem uma importância gigantesca, porque ele foi um defensor, né, da fé ortodoxa, digamos assim, né? No concílio de Nicéia, em 325, o Ário defendia que o filho era menor que o pai, e o Atanásio dizia que não, que o filho é igual ao pai em poder. Só que o Atanásio não podia falar porque ele era diácono, e nos concílios só podia falar quem era presbítero para cima, tá? Bispo, então ele não tinha palavra. Então ele tinha um bispo que era o Alexandre, e ele orientando o Alexandre que o Alexandre tinha que falar, tá? Escrevia os discursos para o Alexandre só lia, tá? Então acabou que Ário foi condenado, né? Foi exilado por heresia, e tempos depois o Alexandre morreu e o Atanásio assumiu o bispado de Alexandria, tá? E ele tinha o desejo de estar no próximo concílio, que foi em 381, porque esse próximo concílio em 381 confirmou que o filho é da mesma substância que o pai, e entraram numa discussão sobre o Espírito Santo, tá? Só que, infelizmente, o Atanásio morreu antes, tá? E acabou não vendo o concílio de Constantinopla, mas nesse tempo que ele viveu, ele foi super importante para a defesa da fé, tá? E para defender a divindade do Espírito Santo, nós tivemos aí os pais capadócios. Quem são os pais capadócios? 2 Basílios e um Gregório. Basílio de Nissa, Basílio de Cesareia e Gregório. Tá? Gregório de Nissa, desculpa, Basílio de Cesareia, não, desculpa, são 2 Gregórios e um Basílio. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia, tá? Esses 3 são chamados pais capadócios. Eles eram pais da igreja da Capadócia que defenderam a divindade do Espírito Santo. E o Basílio de Cesareia, embora também morreu antes do concílio de Constantinopla, mas ele escreveu muito defendendo a divindade do Espírito Santo, e os escritos dele foram usados no concílio de Constantinopla, que confirmou que o Espírito Santo é Deus igual em poder ao Pai e ao Filho. Ele desenvolveu a doutrina do Espírito Santo, um dos 3 padres capadócios que refinaram a teologia trinitária ortodoxa, tá? Lembra, 2 Gregórios e um Basílio, são os pais capadócios, já caiu isso em prova, tá? Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo ou Nazianzeno e o Basílio de Cesareia. Disseram que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Os grandes pais da igreja ocidental, nós temos Ambrósio de Milão, tá? Que explorou a relação igreja e Estado, né? O Ambrósio de Milão, pessoal, era considerado ali um grande estadista, né? Um grande líder, tá? Começou ali, depois dele que foi se estabelecendo a ideia de Roma ser a cidade principal, havia uma luta para ver qual cidade ia predominar. Roma queria predomínio, Jerusalém queria predomínio, Antioquia queria predomínio, Alexandria queria predomínio, e aí, por fim, então, eles criaram uma teoria que fortaleceu para que Roma ficasse como a parte principal do Ocidente. Beleza? Tanto que o nome da igreja, depois que ficou Igreja Católica Apostólica Romana, já que Roma destacou-se nessa luta aí de quem seria a cidade mais importante. Jerônimo, ou São Jerônimo, ele é muito importante, por quê? Porque ele traduziu a Bíblia, que estava em hebraico e aramaico, para a língua que era o Império Romano, que era o latim, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. E o latim, o que tem a ver? O latim era o idioma oficial do Império Romano, e o Império Romano queria a Bíblia em latim,
E o Jerônimo foi quem fez isso, traduziu a Bíblia para o latino, uma versão chamada Vulgata Latina, que é o latim vulgar, o latim que as pessoas falavam, não o latim erudito que só os nobres e entendidos podiam ler, tá? Outro pai da igreja importantíssimo é Agostinho de Hipona, tá? É um homem importantíssimo aí para muitas doutrinas. Ele elaborou a doutrina da graça, doutrina da predestinação. Ele entrou em duelo contra um teólogo chamado... como é o nome dele, rapaz? Fugiu agora aqui. Pelágio. Tá? O Pelágio dizia que o livre-arbítrio é 100%, que o pecado de Adão não nos atingiu em nada e que a gente nasce no 0 a 0. Nós nascemos, tá? Podendo tomar a iniciativa para o encontro de Deus, tá? Ou não tomar a iniciativa. A gente que escolhe, tá? 0 a 0. Quem fizer coisas boas, pontos positivos. Quem fizer coisas ruins, pontos negativos. Já o Agostinho dizia, não, é impossível a gente empatar esse jogo porque a gente começa perdendo de 1 trilhão a 0. As nossas obras de justiça não servem de nada. Só a graça, só a predestinação, só Deus nos escolhendo para nós sermos salvos. Então foi um duelo muito grande. Um dos primeiros grandes duelos da teologia, Agostinho versus Pelágio. Ok? Depois nós temos Leão Magno, que estabeleceu a autoridade papal e a cristologia. O Leão Magno, então, desenvolveu, né, aquela ideia de que a pedra lá de Mateus 16 era Pedro e que a liderança da igreja eram sucessores de Pedro, ou seja, os padres. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Leão Magno levantou a ideia de que essa pedra era a pessoa de Pedro, que Pedro e os seus descendentes seriam os líderes da igreja. Tá? Então, ele estabeleceu a autoridade papal e a cristologia. Muito bem, os concílios, tá? Lembrando que todos esses concílios estão explicados lá na nossa plataforma, tá? Os principais, os 7 principais. São só 5, mas a gente botou 7 lá ainda. Uns lá que nem são tão importantes, mas que vai que, né? É bom você saber. Concílio de Nicéia em 325, o Constantino, que não sabia nada de teologia, viu que a igreja estava rachando, tá? Uns diziam que Jesus era Deus, outros diziam que Jesus não era Deus, e ele falou, meu amigo, eu não sei nada de teologia, mas reúnam-se, eu patrocino tudo, pode vir aqui, eu dou hospedagem, alimentação, e vocês discutam aí. Eu só quero que vocês acabem essa reunião me dizendo se Jesus é Deus ou se não é Deus. Se todo mundo disser que ele não é Deus, beleza. Se todo mundo disser que ele é Deus, beleza. Eu só não quero um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Houve a convocação para o Concílio de Nicéia, se não me engano, 318 bispos se reuniram, tá? Eram só bispos que podiam falar, e discutiram lá contra o arianismo, que é aquela ideia de que o filho é menor que o pai, subordinado ao pai, e não é um Deus do tamanho do pai. Tá? Daí, depois acabou o Concílio de Nicéia, os que perderam ficaram meio caladinhos, mas depois logo voltaram a se assanhar e dizer que o filho não é do mesmo jeito que o pai e o Espírito Santo muito menos. Tá? E aí houve, então, uma preparação para o Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381. Lembrando que a cidade de Constantinopla antigamente era Bizâncio, ela ganha esse nome Constantinopla, óbvio, em homenagem ao imperador Constantino. No ano 381, acontece, então, o Concílio de Constantinopla, que ratifica, confirma o credo desenvolvido em Nicéia. Por isso, o credo de Constantinopla é chamado de credo niceno-constantinopolitano, porque ele é o de Nicéia, confirmando, né, e botando mais algumas informações ali de Constantinopla. Tá? Ele declarou a divindade do Espírito Santo e completou a formulação trinitária. Beleza? Em 431, houve outra reunião num concílio muito importante também, que a treta que estava acontecendo agora era a seguinte: Nestórios dizia, tá, que Maria não era mãe de Deus. Não tem como uma mulher finita e humana ser mãe de Deus. Ela era mãe só do Cristo, da parte humana. Tá? Que o Deus não pode ter mãe. Então, a pessoa queria rezar chamando Maria de Theotokos, e o Nestório dizia que não pode chamar Maria de Theotokos. Theotokos, Theo é Deus e Tokos é mãe de Deus. Não tem como alguém ser mãe de Deus. Enfim, houve a discussão, houve os debates, e a teoria do nestorianismo venceu. A teoria do Cirilo, acho que era Cirilo, o rival dele, venceu. Tá? E aí o Nestório perdeu. Então, a partir de então, acreditou-se que Maria podia ser chamada de Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem daí, então, a expressão Theotokos. Beleza? Pode falar, quem levantou a mão, hein? Ô, professor, em relação à última prova que teve, falou acerca do... Né, se o Espírito Santo ele foi definido, né, que era
que procedia do pai, se era de Nicéia ou Constantinopla. Ficou definido o que era Nicéia ou Constantinopla. O certo é Constantinopla. O gabarito inicial veio em Nicéia, pelo que eu sei, o pessoal recorreu, e eu não lembro se anularam a questão ou se mudaram o gabarito, mas alterou o gabarito lá. Não ficou Nicéia, não. Porque o Espírito Santo foi definido em Constantinopla, não em Nicéia. Tranquilo, valeu. Então, pessoal, o Jorge perguntou aí, porque no último concurso para capelão, acho que foi do Exército, veio lá dizendo em que concílio foi definido a divindade do Espírito Santo. E aí veio no gabarito lá, Nicéia. Então, nós entramos com recurso, reclamamos e o gabarito foi alterado, porque o certo é Constantinopla 381. Beleza? Mas isso foi um erro mesmo? É porque existe alguma outra... Não, eu nunca né? vi nenhum autor dizer que foi em Nicéia. Eu creio que foi um erro, tanto que a gente entrou com recurso e eles mudaram o gabarito de primeira, sem nem questionar. Foi um erro mesmo. Mas o problema, para quem vai fazer a prova, é nas primeiras questões, você pegar um erro desse, e aí o teu cérebro fica assim, eu tenho certeza que foi em Constantinopla, mas digamos que não tivesse alternativa Constantinopla. Já pensou? Aí você ia ficar perturbado por causa de uma questão e talvez você ia com a mente já preocupada para outras. Então, pessoal, se um dia vocês estiverem fazendo uma prova, acharam uma questão que descaradamente está errada, deixa ela para depois, ignora ela, vai fazer as outras. Porque senão você bate a cabeça, fica meia hora pensando, estressa, tá? Fica nervoso, fica chateado com a banca e vai errar uma questão facinho que teria depois. Então, viu que está com problema naquela questão? Deixa ela por último, vai para as próximas. Depois que você fez tudo com calma, você volta e repensa e vê o que vai fazer naquela ali, beleza? Porque às vezes eles fazem de propósito, colocam uma questão problemática no início e a pessoa perde o psicológico e acaba perdendo questões fáceis depois porque ficou preocupado, porque ficou estressado, ficou xingando, etc. Vamos lá, então, pessoal. Os protestantes consideram o concílio de Nicéia como válido, consideram o concílio de Constantinopla como válido, consideram o concílio de Calcedônia como válido, mas tem essa observação aí com respeito ao Theotokos, beleza? Já que na história queria que chamasse de Christotokos, mãe do Cristo. Quer dizer que a mãe de Deus é uma coisa meio... é uma contradição, né? Mas o fato é que venceu o termo Theotokos, tá? Então, os protestantes acabam não considerando muito o concílio de Éfeso. Se aparecer na sua prova, o concílio de Éfeso 431 e tal. Mas o que é válido mais para os protestantes é o concílio de Nicéia, falou da natureza de Cristo, Constantinopla, Espírito Santo, e Calcedônia, porque confirmou a natureza de Cristo e mexeu também com a ideia das vontades, monotelismo, né? Jesus tinha duas vontades ou uma, tá? O concílio de Calcedônia, então, em 451, estabeleceu a doutrina de duas naturezas de Cristo, plenamente divino e plenamente humano. O que acontece, pessoal? O Eutiques, é um carinha chamado Eutiques, ele diz o seguinte, pessoal, na união hipostática, quando uniu a natureza humana e a divina, tá? Não tinha mais duas naturezas, só tinha uma, tá? O exemplo que o Eutiques usava era de um copo de vinho. Se você for até o mar, lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com um copo de vinho, jogar o copo de vinho no mar, a pergunta que fica é, esse mar é de água e vinho ou continua sendo só de água? Se você pega alguém que vai passando e diz, ei, de que é esse mar? A pessoa vai dizer, de água. Você vai dizer, não, eu acabei de jogar um copo de vinho lá, então é água e vinho. A pessoa vai dizer, mas cadê o vinho? Não dá para ver o copo de vinho. Não dá para ver porque foi absorvido pela água, mas tem vinho aí. Então não é água, é água e vinho. Mas o vinho sumiu. Então é isso que o Eutiques disse. Quando eu uno as duas naturezas, a natureza divina, que é o mar, e a natureza humana, que é um copo de vinho, quando as duas unem-se na união hipostática, a natureza humana está lá, mas ela foi absorvida, sumiu, porque a natureza divina é muito mais poderosa. Então, na verdade, Jesus não tinha duas naturezas. Para o Eutiques, Jesus tinha apenas uma natureza. E essa teoria que diz que Jesus tinha apenas uma natureza, uma e physis, natureza, é chamada de monofisismo, tá? Então, a igreja falou, peraí, então Jesus tem duas naturezas, ele é homem e Deus, mas ele só tem uma natureza? Porque a natureza humana sumiu, tá? E aí, então, se eu disser que a natureza humana sumiu, eu vou dizer que ele não sentiu fome, era mentira quando ele estava com fome no jejum. Ele não sentiu sede, era mentira quando ele estava com sede. Ele não sentiu dor, então foi só um teatro, a crucificação, tá? Ele não sentiu sono lá no barco dormindo, era fake news. Então, se eu disser que a natureza humana foi abduzida ou absorvida, tá? Eu vou ter muitos problemas interpretativos nos evangelhos. Então, por isso, o Eutiques, que inventou essa ideia de só uma natureza, monofisismo, foi, então, condenado como herege
e o Concílio de Calcedônia, então, ratificou, confirmou as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, coexistindo, sem uma anular a outra. Ok? O que você vai lembrar para a sua vida? Concílio de Nicéia, natureza de Cristo, se Jesus é Deus, igual ao Pai, da mesma substância ou não. Concílio de Constantinopla, confirma Nicéia e destaca a divindade do Espírito Santo. Concílio de Éfeso, 431, posso chamar Maria de mãe de Deus? Foi decidido que sim. Concílio de Calcedônia, 451, Jesus tem uma natureza ou duas, uniu a natureza humana e a divina. Mas será que a natureza divina não tomou conta da humana e a humana sumiu? Não sei. Isso deixaria Jesus com apenas uma natureza, monofísis. O Eutíquides falou que só tem uma natureza, monofisismo, mas foi condenado no Concílio de Calcedônia, que confirmou que Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Ele é plenamente divino, ele é plenamente humano. Ok? Ô, professor, não. o Aleph Magreth também ele fala que o nestorianismo ele enfatizava a natureza humana de Cristo, né? E, assim, Eutíquides enfatiza a divina e o nestoriano enfatizava a humana, né? Tipo, o conceito moral dele. Exatamente. O Nestório, Jorge, é como se ele tivesse um botãozinho. Agora eu vou ser homem. Vou sentir fome, sede, cansaço, etc. Ah, agora eu preciso fazer um milagre. Agora eu vou ser Deus. Pega o controle remoto. Agora eu sou Deus. Mudou a chavinha. Tá? Então, assim, para o Nestório, nunca houve a união hipostática real. É como se fossem duas pessoas morando na mesma casa. Tá? Revezando uma mesa, revezando um computador. Uma hora um usa, outra hora outro usa. Uma hora um usa, outra hora outro usa. E a união hipostática não é isso. A união hipostática é os dois, simultaneamente. Tá? O exemplo da carta era apolinarismo, né? O apolinário dizia que a parte humana de Jesus o corpo de Jesus era humano e o logos, a parte espiritual, a parte divina, tomou conta só da mente ou da alma de Jesus. Mas o corpo, as suas necessidades todas eram humanas, mas o raciocínio, inteligência e sensibilidade espiritual eram divinas. Então, também não há uma união hipostática. Tem um cérebro divino com um corpo humano. Tá? O problema dessas heresias é que não havia a união completa. No apolinarianismo não há a união completa, o logos é só o cérebro, a alma, mas não é o corpo, tá? E o corpo é só o corpo, não é a alma. No Nestório, eu tenho a chavinha, agora eu sou Deus completo, agora eu sou homem completo, mas nunca era junto, tá? E o problema do Eutíquides é essa ideia de que ele deixou de ser homem em algum momento, a humanidade acabou, tá? Porque aí eu vou ter que reexplicar vários textos dos evangelhos que Jesus está claramente sentindo características humanas, fome, sede, cansaço, etc. Tá? Daí, quando reuniram-se em Constantinopla, foi para confirmar o credo de Nicéia e para desenvolver o credo em Constantinopla. Por isso que é chamado de credo niceno constantinopolitano. Ele confirma a coisa de Nicéia e destaca mais detalhes sobre o Espírito Santo. Tá? Esse credo niceno constantinopolitano continua sendo a base doutrinária comum para católicos, ortodoxos e protestantes até hoje. Tá? Se você perguntar para o católico, você concorda com o credo niceno constantinopolitano? Sim. Se você perguntar para um ortodoxo, você concorda com o credo niceno constantinopolitano? Sim. Se você perguntar para um protestante, você concorda com o credo niceno constantinopolitano? Sim. Todos concordam. A partir daqui é que vão começar as divergências, tá? Depois do credo niceno constantinopolitano. Dentre os pais da igreja, a gente tem aí o Agostinho de Hipona, com uma influência teológica, ele desenvolveu a teoria da graça divina, tá? Que era uma coisa que havia sido meio que abandonada, era meio que esforço próprio. Ele vai trazer essa ideia da salvação como um dom gratuito de Deus, não conquistada por méritos humanos, tá? E vai desenvolver a ideia da predestinação, tá? Porque ele diz o seguinte: se eu não tenho capacidade de tomar a iniciativa no processo de Deus, e se eu estou perto de Deus, só pode ter sido uma iniciativa de Deus. Essa iniciativa de Deus não é no improviso feita hoje, ela aconteceu na eternidade, antes de eu nascer, porque Deus não age no improviso. Eu faço coisas hoje, Deus faz as coisas desde sempre. Tá? Então, como Deus não está no meu tempo, eu posso dizer que ele fez isso antes. E para que... mas por que você não tomou decisão? Porque eu não tenho capacidade. E por que você não tem capacidade? Por conta do pecado original. Houve um pecado que tirou a minha capacidade de tomar a iniciativa perante Deus. Eu estou totalmente impossibilitado de tomar a iniciativa no processo de salvação. Tá? Esse pecado original é transmitido de forma hereditária, de Adão para toda a humanidade. Tá?
Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Agostinho escreveu uma obra muito importante chamada Cidade de Deus, tá? Aonde ele compara a cidade dos homens com a cidade celestial, a cidade de Deus, e para ele resolveu muitas coisas nessa obra, tá? Uma das coisas que ele resolveu foi a controvérsia donatista. Na época de Agostinho, houvera tido uma grande perseguição contra os cristãos, tá? Muitos cristãos morreram perseguidos por não negarem a fé. Mas outros negaram a fé. Tipo, você chegava com uma espada na tua cabeça e dizia, nega Jesus quando te mata. Tá bom, nego Jesus. Aí ele ia para fora e não matava, tá? Muita gente pagou a pessoa que veio matar, lá eu te dou dinheiro para tu não me matar. Ele pagava e não morria. Depois que acabou a perseguição, tá? Os crentes fiéis chegaram na igreja e aqueles que haviam negado vieram também. Aí já pensou você ter perdido a esposa, ter perdido o filho na perseguição? Aí vem o cara que falou, eu nego. Aí vem ele, bonitão lá, para a igreja. Aí, o que você está fazendo aqui? Não, estou aqui. Mas por que você negou Jesus? Fiquei com medo, mas agora já passou. Aí você perdeu família e tudo mais. Então, a galera que tinha perdido o ente querido, tá? Falou, não, você não vai entrar mais aqui na igreja, não. Você negou a fé, então vai-se embora daqui, vai se lascar, eu não quero mais você aqui, não. E aí começou uma treta na igreja. E aí, recebe ou não recebe aqueles medrosos que haviam se acovardado e negado a fé? Aí o Agostinho falou o seguinte, olha, a igreja só vai ser perfeita quando nós estivermos na cidade de Deus. Enquanto nós estivermos aqui na cidade dos homens, vai ter bagunça, vai ter pessoas certas, vai ter pessoas covardes, vai ter pessoas medrosas. Então aqui a gente não pode limitar na cidade dos homens quem quer se arrepender ou quem quer estar de volta no caminho, tá? Então, devido aos escritos de Agostinho, seu testemunho foi permitido, então, que aqueles covardes que haviam negado a fé entrassem de volta na igreja, tá? Não ganharam mais cargos, mas voltaram de novo para a comunhão, tá? Que tinha problema que alguns eram bispos. E agora, um bispo vai liderar a missa, vai liderar o culto. Se ele negou a fé, era um problema grande, tá? A controvérsia pelagiana é aquilo que eu falei. O Pelágio acreditava no livre-arbítrio, tá? Que o pecado de Adão não nos atingiu, foi só um mau exemplo. E aí, quando eu sou um adulto com livre-arbítrio, eu tomo uma decisão. Eu tenho o mau exemplo de Adão e o bom exemplo de Jesus. Eu que decido se vou seguir o mau exemplo de Adão ou o bom exemplo de Jesus, mas a decisão é totalmente minha e 100% livre. Já o Agostinho dizia não, por conta do pecado original, o pecado original nos tirou essa liberdade, tá? De maneira que eu até tenho duas opções, seguir o primeiro Adão ou o último Adão. Só que a minha natureza caída e depravada só me faz copiar o primeiro Adão. De maneira que eu só vou ter o segundo Adão se eu nascer de novo. Sem nascer de novo, eu não consigo copiar o segundo Adão. Tá? E esse nascer de novo não é uma escolha minha, é uma escolha divina. Se fosse uma escolha minha, era pelo meu livre-arbítrio. Como eu não tenho livre-arbítrio, a escolha é divina. Tá? Então, nessa época aqui, tá? Foi um debate sobre a graça divina versus o livre-arbítrio humano na salvação. O Pelágio foi condenado como herege, tá? Por dizer que o pecado de Adão não atingiu de forma nenhuma a humanidade. Ok? E aí, confirmou-se a teoria do Agostinho, que sim, o pecado nos atinge, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, tá? Então, existe uma tendência ao pecado natural no homem. Ao querer fazer o bem, não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o bem que eu não... O mal que eu não quero, não sou eu que faz, sim o pecado que habita em mim. Por que o pecado habita em mim? Por conta do Adão, do pecado original. Tá? Isso faz com que eu não consiga tomar iniciativa perante Deus. Foi o argumento do Agostinho. Na Idade Média, nós vamos ter grandes homens ali como Gregório Magno, tá? Desenvolve uma síntese teológica pastoral, suas obras unificam teoria e prática cristãs. Primeiras obras de teologia sendo escritas, tá? Como proceder para ser um bom homem de Deus. Depois nós temos João Damasceno, que escreve... que defende o uso de ícones contra o iconoclasmo, compõe a fonte do conhecimento. Pessoal, nessa época aqui, houve uma grande dúvida na igreja. Podemos usar quadros de pinturas? Podemos usar uma estátua de Nossa Senhora? Podemos usar ícones? Alguns diziam que não, os iconoclastas diziam não. Se botar uma imagem, nós vamos quebrar. Não é para fazer imagem de escultura. Mas a igreja, no Concílio de Nicéia III, liderado por João Damasceno, disse que os ícones eram só uma forma de lembrar, de nos direcionar ao culto, que não era idolatria e não é adorar a coisa, aquele objeto, aquela estátua. Aquela estátua está lá apenas para nos direcionar, nos enlevar a alma para um ambiente espiritual.
Levando-se em consideração que na Idade Média a maioria das pessoas era analfabeta, então tinha ainda o argumento de que, como as pessoas não sabiam ler, quando eles chegam na igreja, os vitrais, as pinturas e as estátuas, de certa maneira, estão servindo como uma pregação. Já que as pessoas iam ao culto por obrigação, a missa estava sendo rezada tudo em latim, a maioria das pessoas não sabia falar latim, então a única coisa que eles conheciam de evangelho eram as pinturas, eram os vitrais, eram as obras de arte. Tá? Então, isso foi um argumento para favorecer o uso dos ícones, que foi autorizado, então, o uso dos ícones, não para adoração, mas para veneração e para auxiliar na adoração, como é usado até os dias de hoje. No século IX, Gottschalk provoca debate sobre predestinação dupla. Sua posição gera controvérsia significativa na Igreja Ocidental. Tá? O que seria predestinação dupla? A ideia de que Deus, na eternidade, baseado nos decretos eternos de Deus, definiu uns para serem salvos eternamente, tá? Por critérios que só Deus sabe qual é, tá? E outros Deus decidiu danarem-se eternamente, tá? Irem para o inferno, desde a eternidade. Tá? Essa seria a predestinação dupla. De maneira que esse que foi salvo, tá? O mérito não é dele, é o mérito da eleição divina, e esse que se lascou, tá? Foi por suas próprias pernas, tá? Com sua própria decisão. A única coisa que Deus fez foi não permitir que ele se convertesse, ou seja, não abrir os olhos dele de maneira obrigatória. Deixa ele escolher, e se deixar escolher, sempre o homem vai escolher a besteira, o errado. Então, seria mais ou menos essa ideia. Só que o Gottschalk estava dizendo isso aqui é muito, como que ele poderia dizer? Agressivo, né? Como é que pode um Deus, antes da eternidade, escolher alguém para passar a eternidade no lago de fogo? Então, foi um momento em que essa doutrina da predestinação lá do Agostinho começou a ser questionada. Ela voltaria a ser questionada depois da Reforma. No ano 1054, nós tivemos o grande cisma entre o Oriente e o Ocidente, divergências teológicas sobre o filioque e eclesiológicas separam as igrejas. Pessoal, o que eu preciso lembrar desse grande cisma aqui? Tá? Uma igreja, que é a igreja do Ocidente, tá? Igreja do Ocidente para cá para a esquerda, igreja do Oriente lá para a direita. A igreja do Ocidente fala latim, a igreja do Oriente fala grego, tá? Então não tinha mais como eles reunirem-se para tratar de alguma treta, se nem o idioma era mais igual, tá? E aí, na hora de escrever o credo niceno-constantinopolitano e falar se o Espírito Santo procede do Pai ou do Pai e do Filho, a igreja grega dizia que o Espírito Santo procede do Pai. Já em latim, a expressão ficava melhor dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho, em latim, é et filioque, tá? E aí foi decidido que ficaria no cânon que o Espírito Santo procede do Pai et filioque. E houve um racha, então, em 1054, tá? Em que o Papa comandaria a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Ocidental, e um patriarca comandaria a Igreja Ortodoxa Oriental. Beleza? Sendo que aqui no Ocidente não pode o sacerdote casar-se, lá no Oriente pode o sacerdote casar-se. Tá? Há algumas diferenças doutrinárias entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Se alguém disser para vocês um dia que a maior divisão que já teve na igreja foi a Reforma Protestante, digam que é um mentiroso, porque já tinha tido a diferença ali, a separação da Igreja Ortodoxa, beleza? Na teologia que começa depois da virada do milênio, ali no século XI, tá, pessoal? É a teologia escolástica, acaba a patrística e começa a escolástica. Começa no mundo uma ideia de escolarização, as primeiras universidades começam a surgir, tá? E nessa ideia de universidade começando a surgir, significa dizer o seguinte: para eu aprender alguma coisa, estudar teologia e filosofia, eu não preciso ir para um mosteiro. Eu posso ir para uma escola, para uma faculdade. Isso era uma novidade para a época, tá? Até então, só podia estudar quem ia para o mosteiro, ser monge ou monja, frade ou freira. Senão, você não conseguia estudar. Agora, escolas ensinariam, tá? E aí começa meio que uma exaltação à filosofia, né? Por exemplo, Anselmo de Cantuária era um filósofo e um padre também. Desenvolveu a teoria da satisfação vicária, tá? Ou seja, era necessário satisfazer o desejo de alguém por uma morte, né? Por isso que teve a morte de Cristo, e essa morte houve uma satisfação substitutiva. Nós merecemos morrer, mas ele morreu por nós. E aí, óbvio, como ele era filósofo, a frase dele era fé buscando entendimento. Eu tenho fé, mas eu vou buscar agora entendimento. E influenciou muitas gerações,
Anselmo de Cantuária, ele criou um argumento que prova a existência de Deus, chamado argumento ontológico. Tá? É um argumento que diz que, se nós podemos imaginar um ser todo-poderoso, criador de todas as coisas, é porque provavelmente esse ser pode existir, tá? Por conta de um princípio lá do possível, alguma coisa assim, tá? E aí ele dizia, se nós podemos pensar em um ser perfeito, é porque esse ser perfeito pode existir, ele é o maior. Então, ele é Deus, tá? Argumento ontológico. Depois, São Tomás de Aquino vai criar outros argumentos, né? Argumento cosmológico, do motor, da causa eficaz, etc. Ainda na Idade Média, tá? Nesse período escolástico, nós temos Pedro Abelardo, tá? Que propôs a teoria moral da expiação. Seu método, Sic et Non, que era um livro que ele escreveu sim e não, de afirmações que pode e não pode fazer, confrontava a autoridade contraditória para chegar à verdade. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. As universidades medievais tornaram-se centros vitais de pensamento teológico, tá? As universidades de Paris, de Oxford, de Bolonha, lideraram o desenvolvimento da escolástica. Nesse período da escolástica, surge a mente mais brilhante da escolástica, que nada mais é do que o São Tomás de Aquino. Esse cara aqui era terrivelmente safo, tá? Ele harmonizou a fé cristã com a filosofia aristotélica, ele era fã do Aristóteles, ele pegou Aristóteles e o cristianizou. Assim como Agostinho havia cristianizado o Platão, tá? O São Tomás de Aquino cristianiza o Aristóteles, pega as teorias dele e dá uma nova roupagem cristã. Criou um sistema teológico abrangente, que permanece influente até hoje, tá? Criou 5 vias para provar que a existência de Deus ainda hoje, né? Em sites ateus, eles lutam para tentar quebrar isso aqui. Aí, em momento de apologética, é só você levar essa ideia dos 5 argumentos que provam a existência de Deus. Distinção entre teologia natural e teologia revelada, tá? E reconciliação entre razão e fé. Lembrando que tudo isso aí estava no livro dele, Suma Teológica, São Tomás de Aquino. Depois da escolástica, pessoal, começa um movimento ali chamado movimentos pré-reforma. São movimentos de pessoas que queriam mudanças radicais aí nas instituições, certo? Mas que as coisas não aconteciam, não mudavam, então eles acabaram arregaçando as mangas. O John Wycliffe, por exemplo, chamado Estrela da Manhã da Reforma, ele criticou severamente a autoridade papal e os abusos eclesiásticos. Traduziu a Bíblia para o inglês e defendeu as escrituras como autoridade suprema. O John Hus, até hoje em dia tem livros, né, de comentário do John Wycliffe, muito safo. O John Hus, né, tentou fazer ali uma reforma, né, uma revolução, tá? Um reformador tcheco que promoveu mudanças na Igreja da Boêmia. Seu martírio na fogueira por heresia inspirou movimentos reformistas posteriores. O nome Hus em alemão é ganso. O Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, diz que quando ele estava morrendo ali, no momento da fogueira, né? Ele profetizou dizendo, hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, e a esse não poderão matar. Tá? E aí, de fato, 102 anos depois, o Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, movimento que deu início aí à Reforma Protestante. Então, ele reformou, ele profetizou e deu certo. Existe ainda a Devotio Moderna, que é um movimento de renovação espiritual que enfatiza a piedade pessoal, a obra da imitação de Cristo, de Obraz de Kempis. Pessoal, olha que essa Devotio Moderna, ela foi uma maneira, tá? Que é o seguinte, o pessoal estava vivendo no período medieval, já tudo muito no automático, tudo era igreja, todo mundo vivia a sua vida lá de boa. Esse Devotio Moderno foi uma tentativa de voltar à prática da piedade de fato, não aquela fake, aquela só para o inglês ver, mas uma Devotio verdadeira. Tá? Esse movimento de renovação espiritual enfatizava a piedade pessoal, a obra Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, exemplifica essa corrente devocional. Imitar de fato, orar, jejuar, etc. Isso gerou um ambiente mais espiritual para a reforma. Qual o contexto histórico da reforma protestante, pessoal? Renascimento cultural, tá? A ideia de arte estava voltando, né? Já que no período medieval não podia fazer obra nenhuma de arte, só pintura e escultura que tratasse coisas da Bíblia. No Renascimento cultural, por exemplo, o grande marco é a Mona Lisa. Por quê? Por que a Mona Lisa é um marco?
Porque ela não é Maria, ela não é um anjo, ela é só uma mulher, tá? Isso para a época era extremamente inovador, tá? Humanismo crítico, tá? Ou seja, o que seria esse humanismo crítico? O Erasmo de Roterdã, que é o pai do movimento chamado humanismo, eles começaram a exaltar demais o homem, tá? Centralizar as coisas no homem, pouco no transcendental, pouco em Deus. O homem que era a medida para poder escolher qualquer coisa, tá? Outra coisa, o Erasmo de Roterdã também teve uma busca pelas línguas originais, tá? A Bíblia estava em latim, ele traduziu a Bíblia, né, para o grego e tal, para o hebraico, e na leitura que eles começaram a fazer de teste, eles acharam que as traduções do Jerônimo do latim estavam erradas. Por exemplo, quando Jerônimo coloca em latim lá que o casamento, na nossa Bíblia, tá? O casamento é um mistério. Na Bíblia Católica, que foi traduzida lá na Vulgata Latina, diz que o casamento é um sacramento, tá? Por exemplo, quando diz lá, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, na Bíblia Católica está penitenciai-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, esse humanismo demonstrou o seguinte, muitas das doutrinas católicas estão baseadas num erro de tradução. E aí eles começaram a buscar as fontes para traduzir para a tradução correta, né? E aí começou a ter uma treta ali já com a Igreja Católica, tá? E nessa época havia uma crise eclesiástica profunda, tá? Ali no século XV houve um momento que nós temos 4 papas, um excomungar o outro, um papado é aqui, o outro, não, o papado é aqui, tu tá excomungado, é tu que tá excomungado. Então, todo esse ambiente gerou um descrédito perante a sociedade, né? E aí, a hora que eles viram uma oportunidade de sair da Igreja Católica, saíram, por conta da crise toda que estava instalada, tá? Os solas da Reforma Protestante, sola a Escritura, então a nossa única regra de fé e prática é somente as Escrituras. Sonhos, revelações, visões são úteis, mas eles não são inerrantes, tá? Eles não são fontes consideráveis, eles são para complementar, tá? A nossa única regra de fé e prática é as Escrituras, tá? Sola gratis, somente pela graça, não preciso pagar nada, não preciso pagar penitência, eu não preciso me deslocar para Meca, nem para Jerusalém, é somente pela graça, tá? O que mais que eu preciso fazer? Nada, somente a fé. Eu tenho fé, então tá feito. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. Somente Cristo, e aqui pega um pouquinho com os católicos, porque os católicos têm Cristo e Nossa Senhora, Cristo e Nosso São José, Cristo não sei mais quem. Então, a Reforma Protestante vai dizer os solos Cristos. Beleza? Só Cristo. E, por fim, o último solo é o soli deo gloria, né? Que é a ideia de que toda honra, toda glória somente a Deus. E é uma consequência lógica, né, pessoal? Se eu fui salvo só pela graça, não merecia, só pela fé, não merecia, somente por Cristo, não merecia, eu só posso dar a Deus glória. Quais os princípios fundamentais da reforma? Sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todos podem interpretar as Sagradas Escrituras, tá? Isso tem seu ponto positivo e negativo. Positivo. Se hoje nós estamos numa videoconferência à distância, pode ter certeza que tem a ver com isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque o sacerdócio universal de todos os crentes carrega consigo outro princípio, que é o livre exame das Escrituras. Se eu sou sacerdote, eu posso examinar as Escrituras. E se eu posso examinar as Escrituras, tá? Eu preciso aprender a ler. Então, se eu não sabia ler, eu vou procurar ler, tá? E aí, o movimento protestante alfabetizava muito mais rápido que o movimento católico, porque o movimento católico, que era rural, tá? Pensa, para que eu vou aprender a ler se eu não preciso aqui no meu trabalho, tá? Então, essa ideia do sacerdote, né? Da leitura, da ênfase que todos podiam ler as Escrituras, gerou um boom, tá? Até porque naquele mesmo século XV, na Alemanha, descobre-se a imprensa, tá? Então, uma Bíblia que demorava 6 meses para ficar pronta, ficava pronta agora em horas, tá? Então, isso quer dizer que todos podem ler a Bíblia, tá? E aí, óbvio que eles vão querer aprender a ler e vão ficar mais alfabetizados, e quem aprende a ler a Bíblia, lê outros livros também, lê filosofia, lê ciência, lê biologia, e todo mundo acaba ganhando, ok? Muito bem. Que mais? Justificação pela fé, tá? Então, gratuitamente a fé já anula meu pecado. Beleza? Então, os princípios aqui da reforma: sacerdócio universal, justificação pela fé, autoridade das Escrituras, tá?
Por que essa autoridade das escrituras é importante, junto com o sola escritura ali? Porque a Igreja Católica dizia que, em controvérsias entre a tradição e a Bíblia, a Igreja fica com a tradição, tá? E os reformadores diziam, não, se houver uma controvérsia da tradição com a Bíblia, ficamos com a Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ok? Muito bem. Pois não? Professor, Sim. teve questões em concursos anteriores perguntando sobre os pré-reformadores e os que, de fato, participaram do período conhecido como reforma mesmo. Né? Eu poderia só dar uma pincelada aí, para a gente dar uma lembrada aqui, nos pré-reformadores, os nomes, né, ali que destacavam, e nos nomes da reforma, só para a gente tirar essa Vamos lá. Pré-reformadores, a gente pode ter aqui, ó, o John Wycliffe, nós podemos falar do John Hus, podemos falar também do Jerônimo Savonarola. Os valdenses não é uma pessoa, é um movimento, né? Mas geralmente eles estão nesse movimento de pré-reforma também, os valdenses. Eles começaram a traduzir trechos das escrituras para as pessoas, entregar para as pessoas, tá? Dizendo que todo mundo tinha direito a ter um trecho das escrituras em casa, e eles vão ser duramente perseguidos, tá? Enfim. Os valdenses, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Eu acho que de pré-reforma vai ser esses aí, tá? Aí da reforma a gente tem o Martinho Lutero, obviamente. Temos João Calvino. Temos Ulrich Zwinglio, tá? E quem mais? Reforma, acho que são só esses principais. Aí tem como é o nome do carinha lá que ajudou o Lutero, cara? É o Lutero, Calvino, Zwinglio. Fugiu agora aqui. Mas, enfim, esses principais nomes aí sempre aparecem, tá? Esses três dos reformadores. Mas tem outros nomes secundários. Bem, eu não vou lembrar agora. Vou lembrar depois e aí mando para vocês, tá? Mas esses três já são suficientes. Martinho Lutero, ele fez. Mas tem outros. Felipe Melanchthon. Obrigado, estava tentando lembrar do Felipe. Obrigado. Felipe Melanchthon também, importante, reformador, tá? O Martinho Lutero, então, fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, evento que desencadeou a reforma. Foi chamado para a Dieta de Worms. O que é essa Dieta de Worms? É um movimento em que ele foi chamado perante o Papa e os cardeais para se retratar. Toda aquela pompa, aquele temor, né? E aí, se retrate. Aí, o que ele falou na Dieta de Worms foi o seguinte: aqui estou, não posso fazer diferente, tá? Vocês, cardeais e papas, já têm se demonstrado várias vezes errantes, já erraram muitas vezes, tá? Então, a menos que me provem pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei, porque não posso ir contra as escrituras e nem contra a minha consciência. Olha o que o Lutero falou. A menos que vocês me provem pela Bíblia que eu estou errado, não me retratarei, pois não posso ir contra as escrituras e nem contra a minha consciência. Porque tem gente, pessoal, que vai contra a consciência e adoece, que está fazendo uma coisa que a consciência não acredita. Tá? O seu cérebro, por que você está fazendo isso se você não acredita? Por que você está rindo para o seu chefe se você não gosta do seu chefe? Tá? Isso é ir contra a consciência, isso é uma das maiores causas de doenças psicossomáticas, ir contra a consciência. O Lutero provavelmente sabia que isso ia adoecer, ele falou: não posso ir contra as escrituras nem contra a minha consciência. Se vocês quiserem me matar, me matem, mas eu não posso ir contra as escrituras nem contra a minha consciência. Tá? Isso ele disse na Dieta de Worms, e quando ele saiu de lá, ele foi sequestrado. Ele seria sequestrado de qualquer jeito. Quem queria matá-lo estava esperando para sequestrar, e os protetores estavam esperando para sequestrar. Então, graças a Deus, ele foi sequestrado pelos protetores. Ele mudou de nome, parece que para Cavaleiro Jorge. Viu, Jorge? Olha aí, Jorge. E aí começou a escrever escritos da reforma, folhetos que circulavam, já tinha imprensa naquela época, então os folhetos circulavam bem mais rápido, e aí perceberam depois que o Lutero, sim, ainda estava vivo, espalhando a ideia. A teologia da cruz é uma teologia que sempre é destacada ali, cobrada, a teologia de Lutero, tá? Deus se revela no sofrimento, não na glória. É fácil encontrar Cristo na cruz, tá? E a tradução da Bíblia tomou as escrituras acessíveis ao povo alemão, traduziu para o alemão, e, por coincidência, tinha uma imprensa lá, uma máquina de imprensa, descoberta na Alemanha por Johann Gutenberg, e ele, na Alemanha, precisou de uma máquina de imprimir a Bíblia e traduziu.
Óbvio que não foi coincidência, né, pessoal? Foi Deus na sua soberania, e o Lutero traduziu para o alemão, e depois outros idiomas foram sendo feitas as traduções, e a Bíblia chegou para nós. Cada um de nós tem mais de um exemplar da Bíblia em casa em português, tá? Então, pessoas se esforçaram para isso acontecer. João Calvino acreditava inevitavelmente na soberania de Deus, tá? João Calvino, pessoal, nunca lutou contra Armínio. Calvino não sabe nem quem é Armínio. Quando Calvino morreu, Armínio tinha 5 anos de idade. O duelo que existiu era Calvino versus São Tomás de Aquino, tá? Que já tinha morrido também, mas contra as ideias, tá? Porque os escritos de São Tomás de Aquino diziam que a salvação ela é por meio dos meios de graça. Esses meios de graça são os sacramentos, tá? Então, eu preciso de sacramentos para ser salvo. E aí vem o Calvino e diz, não preciso de nada para ser salvo, é pela graça. Eu precisar de alguma coisa não é graça. E aí, nessa discussão, óbvio, em qualquer discussão que você está, a sua tendência é ir para o extremo, porque você está numa discussão, tá? E aí o Calvino foi para o extremo com São Tomás de Aquino e destacou demais a doutrina da eleição e da predestinação. Provavelmente, se ele tivesse em outro ambiente, não seria talvez tão radical, tá? Mas ele lutou contra essa soteriologia do São Tomás de Aquino, que era a soteriologia da penitência, do subir escada de joelho, coisa nesse sentido. João Calvino era totalmente contra tudo isso, tá? Então, para ele, soberania de Deus, base de toda a teologia. Institutos da Religião Cristã é a obra, o best-seller de São Tomás de Aquino, onde ele fala, ou de João Calvino. São 4 volumes sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja, tá? Então, ele escreve sobre essas coisas lá no livro Institutos da Religião Cristã, onde ele sistematiza o básico ali da teologia de maneira geral, tá? Ele fundou uma igreja em Genebra que vivia por doações, né? Por pessoas... como que eu posso dizer? Que acreditavam, né? Que Deus podia governar na Terra, Deus era o governante de Genebra, e ele era só o supervisor, né? Só que, enfim, deu problema lá, e tivemos alguns problemas lá, teve que matar um carinha lá que era um herege, foi muito perseguido por conta disso, enfim, tá? Mas para o João Calvino, a sistematização da igreja, né, no pós-reforma, foi feita pelo Calvino predominantemente, tá? A reforma em Genebra, né, que ele fez e liderou, e lá ele propôs esse modelo de cidade cristã, certo? Enfim, fazendo ali os ajustes à legislação, sendo própria de quem morava lá, enfim, tomando todos os meios para que aquela cidade tornasse um modelo, tá? Era para ser um modelo de cidade cristã, a cidade de Genebra. Teologia do Pacto e estrutura das relações divino-humanas. Vamos lá, reforma radical. Então, nós tivemos aqui os 3 grandes reformadores, Martim Lutero, João Calvino, e aqui nós não trouxemos os Zwingli, né? O Anderson Prete falou até que ele era capelão e morreu em combate, tá? E depois nós tivemos outras reformas, chamada reforma radical. A reforma radical aconteceu dentro da Igreja Batista, quando diz o seguinte, peraí, nós estamos sendo reformados, somos agora protestantes, sim. Só que a pergunta é, não vamos batizar de novo, não? A pessoa diz, não, eu batizei na Igreja Católica quando era criança. E aí os reformadores radicais disseram, não, mas agora você vai ter que batizar de novo, tá? Porque aquele batismo lá não valeu, foi um batismo por aspersão, e eu quero um batismo por imersão, tá? E aí ficou aquele debate, né? E o fato é que esses reformadores radicais não aceitaram o batismo católico por aspersão, e determinaram que a pessoa já na idade adulta tem um novo batismo, que é o batismo por imersão, tá? Desconsiderando aquele batismo infantil feito na Igreja Católica. Por isso, os reformadores radicais foram chamados de anabatistas, significa aqueles que batizam de novo, por conta dessa ideia, tá? Então, a reforma radical é essa reforma aí baseada no batismo. Os anabatistas rejeitavam o batismo infantil e defendiam a separação entre a igreja e o Estado, perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes magisteriais. Líderes como Menon Simons estabeleceram comunidade baseada na disciplina rigorosa e no pacifismo. Então, rejeitava o batismo infantil feito na Igreja Católica, tá? E eram chamados de anabatistas, aqueles que batizam de novo. A reforma também aconteceu na Igreja Católica, né, chamada de Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá? Basicamente, eles se reuniram em um concílio, que é o Concílio de Trento, em 1545 e 1563, respondeu às críticas protestantes, tá?
reafirmando doutrinas católicas tradicionais. Beleza. Então, foi um movimento para não perder mais fiéis, porque os protestantes estavam vazando tudo. Então, a Igreja Católica teve que se reunir e dizer, temos que resolver, tá? Aí foi criada a Companhia de Jesus, que vai vir para o Brasil por meio dos jesuítas, né? A ordem dedicada à educação e à missão é a ordem dos jesuítas, né? E aí começaram, então, uma obra de evangelização, vindo, inclusive, para o Brasil, e mudando a Bíblia, né? Para a Bíblia lá, que a gente já falou hoje bastante, que é a Bíblia católica, né? Para diferenciar da protestante. Credos e confissões depois da Reforma. Nós temos o credo Confissão de Augsburgo, de 1530, que é do luteranismo, significa apresentação sistemática da teologia luterana. Catecismo de Heidelberg. Professor, Oi. a gente precisa saber bastante sobre a ótica católica nessa parte, ou não? Não é necessário? Nessa parte da contra-reforma, sim, porque é uma reforma católica em resposta à reforma protestante. Então, o tópico lá no concurso tá reforma protestante, só que a reforma católica ela é uma reação à reforma protestante, então faz parte. Todos os livros de reforma protestante trazem a reforma de Lutero, de Calvino, depois traz a reforma radical dos anabatistas e trazem ainda a contra-reforma católica. Tá? Faz parte do movimento de reforma protestante também a reforma católica. Não fosse a reforma protestante, não teria uma reforma católica. Aí as igrejas vão formando sua confissão de fé, confissão de Augsburgo, tá? Que é a luterana, o catecismo de Heidelberg, que é o calvinismo alemão, a confissão de Westminster, muito usada até hoje, que é o presbiterianismo, tá? 39 artigos, anglicanismo. Tá? Então, essas são as principais confissões históricas, né? Depois, outras igrejas vão surgindo com as suas mais reformadas históricas, as igrejas mais antigas, com confissões de fé mais bem elaboradas são essas. Faço um pequeno destaque para a confissão de Westminster, beleza? Que é uma das mais usadas até hoje. A ortodoxia protestante, em 1618 tivemos o Sínodo de Dort, tá? Que foi uma defesa ali, do calvinismo contra o arminianismo, tá? Nesse Sínodo de Dort foram definidos os 5 pontos do calvinismo. Quais são os 5 pontos do calvinismo, pessoal? Me ajude aí. Tulip, né? Tulip. Por que tulip? Vamos lá. O P de quê? Me ajuda aí. Total. Depravação total. Total deprivation em inglês. O U, inconditional election, ou eleição incondicional. O L, expiação limitada, limited atonement. O I, irresistible grace. E o P, perseverance of the saints. Vamos lá, pessoal. A depravação total. Devido ao pecado, o homem ficou totalmente incapacitado de tomar a iniciativa do processo de salvação e sem condições de ir ao encontro de Deus, por conta de sua depravação total. Não é uma depravação parcial, uma depravação total. Ele está morto. Morto não anda, morto não corre, morto não levanta a mão, morto não diz sim para o convite, morto não pede oração, morto está morto. Tá? A menos que haja uma iniciativa divina, o morto continuará deitado lá. Tá? Então, depravação total. Beleza? Se o homem está totalmente depravado, a pergunta que fica é se eu preciso que ele faça alguma coisa, tá? Ou seja, eu quero pedir para ele uma condição para ele ser salvo. Qual é a condição? Levantar a mão, bater palma, piscar os olhos, qualquer condição que eu pedir, tá? Eu tenho que pedir para não parecer que eu dei de graça, ele tem que fazer alguma coisa. Vou pedir. Só, pessoal, tem um problema, qualquer coisa que eu pedir para esse morto, ele não vai obedecer. Por quê? Porque ele está morto! Como ele está totalmente depravado, a eleição precisa ser incondicional. Por quê? Porque se eu pedisse alguma condição para ele, ele não conseguiria suprir. Tá? Então, o ponto 2, ele é uma consequência natural, tá? Incondicional. Aí vai ficar referente inconditional election, tá? Que é a eleição incondicional.
E por que eu não posso pedir uma condição para esse homem? Porque ele está morto. Ele está totalmente depravado. Se eu pedir para ele levantar a mão, ele não levanta. Se eu pedir para ele piscar o olho, ele não pisca. Se eu pedir para ele fazer qualquer coisa, ele não faz. Ele está totalmente depravado. Morto. Então, a eleição precisa ser incondicional. Beleza, se o homem estava totalmente depravado e alguns foram eleitos de forma incondicional, outros não, é um fato que nem todos serão salvos. Então, uns serão salvos incondicionalmente, outros não. Tá? A pergunta que fica é, se algumas pessoas não serão eleitas de maneira incondicional e Jesus morreu por elas, então Jesus está frustrado, Jesus está triste, porque ele queria salvar todo mundo, mas ele não vai conseguir salvar todo mundo, só consegue salvar 50%. Tá? Então, ele errou, ele falhou, ele se frustrou. Então, no pensamento calvinista, a ideia é a seguinte, como Deus não pode se frustrar e Jesus não pode falhar, tá? Se serão salvos 50% da humanidade, então foi por esses 50% que Jesus morreu, não pelos que se perderão. Logo, a expiação, ela é limitada. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu apenas pelos salvos, pelos eleitos incondicionalmente que estavam totalmente depravados. Então, vamos na sequência. O homem estava totalmente depravado, precisou ser salvo. Para ele ser eleito, ele precisa de alguma condição, não adianta pedir condição para ele, porque ele não vai suprir. Então, a eleição tem que ser incondicional. Só que se a eleição é incondicional, eu fui eleito e outro não foi eleito, então nem todos serão salvos. Se nem todos serão salvos, Jesus morreu por todos, Jesus falhou. Então, como Jesus não pode falhar, Jesus não morreu por todos. Então, a expiação é limitada. Jesus morreu apenas por aqueles que ele sabia que havia de salvar. Agora, se alguém que era depravado foi eleito incondicionalmente e foi tocado, Jesus morreu por ele, tá? A pergunta é, como que ele vai ser tocado pela graça de Cristo? Ele tem que ser tocado pela graça de Cristo de modo irresistível. E por que a graça de Cristo não pode tocar esse pecador de forma resistível para ele dizer sim ou não? Bem, como ele está totalmente depravado, se ele puder dizer não, ele dirá não. Como ele é um pecador que ama pecar, ele dirá não. Então, ele só dirá sim se ele for tocado de forma irresistível. Ok? Então, a pergunta que fica agora é, o Joãozinho era totalmente depravado, ele teve que ser eleito de uma maneira incondicional, porque qualquer condição que pedisse para ele não conseguiria suprir. Jesus morreu pelo Joãozinho, mas não pelo Pedrinho, então Jesus não pode falhar. Então, Jesus morreu só pelos eleitos. Se ele morreu só pelos eleitos, esses eleitos terão que ser tocados pela graça. Esse toque da graça é um toque irresistível. A pergunta que fica é, Jesus já fez tanta coisa, esse Joãozinho não pode se desviar, não? Não, porque tem um quinto ponto. Qual é o quinto ponto? Perseverança dos santos. O salvo perseverará até o fim, porque aquele que começou a boa obra terminará a boa obra, tá? Ah, mas alguém era salvo e se desviou. Era salvo na perspectiva humana. Para Deus, ele nunca foi salvo. O fulano ficou 50 anos no evangelho. Aí, quando ele completou 80 anos de idade, chutou o balde, rasgou a Bíblia, tá? Foi para o prostíbulo e morreu. Será que o anjo vai ter que rasgar o livro dele, o nome dele do livro da vida? Não, Deus, que não pode ser surpreendido por ninguém, jamais colocou o nome desse herege, desse homem que abandonou a fé no livro da vida. Jamais ele foi um salvo. Ah, mas ele era salvo e perdeu a salvação? Não, ele jamais foi um salvo. Para nós, ele era salvo e perdeu a salvação, mas para Deus, que está em outro tempo, ele não pode perder a salvação, porque ele nunca foi salvo. O verdadeiramente salvo será salvo. Ah, mas eu conheço ali uma prostituta que está se prostituindo e é ateia, não gosta de Deus, xinga a Deus. Ok, mas Deus já sabe que ela vai se converter dia 13 de março de 2082. Em 2082, ela vai estar passando na praça e vai ter um culto evangelístico, ela vai se converter em 2082. Para Deus, 2082 já aconteceu, então o nome dela já está no livro da vida. Como que ela vai fazer essa escolha em 2082? Pela escolha livre dela ou é porque Deus, na sua soberania, escolheu? Não saberemos. O fato é que ela dirá sim e o nome dela já está lá no livro da vida, porque o livro da vida não é uma zona de bagunça, risca, apaga, reconciliou, bota o nome, se desviou, tira o nome. Então, para Calvino, esses são os 5 pontos do calvinismo, ok? Depois, nós teremos os 5 pontos do arminianismo. O que dirá os 5 pontos do arminianismo? Tá? Lembrando, pessoal, que a nossa prova, tanto da aeronáutica como do exército, tem uma pegada presbiteriana. Quem faz a prova do exército é o pessoal do Mackenzie, amam João Calvino.
tá? Então, o foco aqui nosso tem que ser na tulipe, nos 5 pontos do calvinismo, ok? Muito bem. O Armínio veio depois, então depois disse, a depravação total é total, mas ainda sobra uma chancezinha da pessoa fazer alguma coisa. Então, como é que é total? Está meio morto, né? Está quase morto, está em coma, porque o pecado não matou total, eu ainda posso usar livre-arbítrio, mesmo estando morto, é um quase morto, coma, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu posso ainda quase morto tomar alguma decisão de minha própria vontade, meu arbítrio, tá? Então, a eleição pode ser condicional, ou seja, você vai ser salvo se crer, se arrepender, se tomar iniciativa, se fizer isso. Aí tem uma condição, porque eu posso fazer, tá? Então, essa depravação total é uma depravação total que pode fazer alguma coisa, tá? Então, é uma depravação total que você pode ainda escolher, tá? Tem um resquício de chance de dizer sim, ou de piscar o olho, ou de levantar a mão, né? Aí sim, se você pode reagir ao convite, então essa eleição vai acontecer de forma condicional, tá? Se a eleição é condicional no arminianismo, Jesus morreu por todos, então a expiação não é limitada, a expiação é ilimitada. Jesus teria morrido por todas as pessoas e dado a oportunidade de todas as pessoas salvarem-se. Todos serão salvos? Não. Isso frustra ou destrói o trabalho feito por Cristo? Não. A obra expiatória tem potencial de salvar a todos. Mas Deus permitiu que o homem tome decisões e nessa decisão ele dirá sim ou dirá não. Tá? Como o homem tem essa possibilidade ainda de dizer sim ou de dizer não, então a graça pode ser resistida. É possível Deus querer salvar o Joãozinho e o Joãozinho não querer ser salvo, o Joãozinho vai para o inferno, mas Deus queria salvar o Joãozinho. Para o calvinismo isso é inadmissível, porque Deus não pode se frustrar. Se Deus quiser salvar o Joãozinho, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Tá? Mas no arminianismo é possível Deus querer salvar o Joãozinho e o Joãozinho não querer. Então a graça pode ser resistida. O Armínio, quanto ao 5º ponto, não se posicionou. Nas obras de Armínio, Armínio diz o seguinte: com respeito à perseverança dos santos, é um ponto que carece mais investigação. Só que os seguidores de Armínio depois disseram que é possível perder a salvação. Lembrando que o próprio Armínio jamais disse que é possível perder a salvação. Tá? Ele só dizia o seguinte: olha, nós temos que ter segurança da nossa salvação. A nossa salvação foi garantida por Cristo. Mas os seguidores de Armínio dizem que é possível, sim, em algum momento, perder essa salvação. É possível que o teu nome está lá escrito e ter que rasgá-la do livro, ou rasurar o livro da vida. Certo? Então, para a prova, tulipe. Tá? Ah, mas eu sou arminiano. Mas para a prova você vai ser calvinista, porque você tem que saber o tulipe, porque na prova vai vir 5 pontos do calvinismo, não vai vir arminianismo. Tá? Embora você seja arminiano, quando a gente fala de importância na reforma protestante, tá? O Calvino é bem maior que o Armínio. Beleza? Em questão de reforma, tá, pessoal? Não em questão de estar certo ou errado soteriologicamente. Em questão de reforma, qualquer livro de reforma vai falar de reformador, vai falar Zwinglio, Calvino e Lutero. Às vezes só Lutero e Calvino. Tá? O Armínio não entra nessa lista. Aí o Armínio é de outra geração. Tá? Quando o Armínio vem, ele discorda dos escritos do Calvino. E como eu disse, o Calvino estava no auge do calor lutando contra a soteriologia católica, contra a doutrina que dizia que é possível ser salvo pelas obras, caridade e penitência. Por isso que ele foi para o outro extremo da graça. Talvez se ele estivesse na geração do Armínio e eles pudessem ter interagido, talvez o Calvino fosse um pouco menos radical. Em momento de discussão, há uma tendência de ir para os polos. Tá? Por isso eu acredito que o Calvino foi tão radical. Aí depois nunca houve um duelo do Armínio contra o Calvino. O Armínio lutou contra o Calvino morto, né? Então alegando que não era bem assim aquele radicalismo da eleição. Tá? Mas lembrando que a luta do Calvino não foi contra protestantes, foi contra os católicos. Beleza? Bem, eu acho que é isso. A prova, quando cobra o Calvino, cobra os 5 pontos do Calvino. Beleza? Não lembro de ter cobrado alguma coisa do Armínio nesse sentido. Pois não. No caso da expiação limitada, o Armínio, ele disse que ela seria ilimitada. Foi isso mesmo que você disse, né? Ilimitada. Por quê? Expiação ilimitada quer dizer que Jesus morreu por todas as pessoas. Se já passou pelo planeta Terra 30 bilhões de pessoas, Jesus morreu, o sangue dele tem o potencial de salvar todos os 30 bilhões de pessoas. Ah, mas ele não salvou esse ou aquele ali. Ele falhou? Não, ele não falhou. Por quê? A obra que ele fez teria potencial para salvar. Agora, ele, na sua soberania, decidiu que algumas pessoas escolheriam. Né? O seu arbítrio
E o Joãozinho disse que não queria. Então, embora o sangue de Jesus seja poderoso para salvá-lo, o Joãozinho disse não. Mas Cristo morreu pelo Joãozinho também. Ou seja, Jesus morreu por todas as pessoas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não só a uns ou aos outros, a toda criatura. Porque Deus amou o mundo, não parte do mundo, alguns do mundo, mas ele amou o mundo. Tá? Então é isso. Para Calvino, expiação limitada. Jesus morreu só por um número específico e são salvos, que ele já sabe que são os predestinados. Tá? Já o Armínio, Jesus morreu por todos. Tá? Alguns serão salvos, outros não, baseado na sua escolha. Depois disso, pessoal, nós temos ali, dentro do luteranismo, né, do Lutero, movimentos mais radicais de buscar, porque o luteranismo ele era muito intelectual, era um movimento muito técnico, tá? E aí surge o pietismo e o metodismo, movimento mais de oração, de jejum. Dentro desse movimento aí no século XVII, a gente tem o Philip Spener, tá? Philip Spener escreveu uma obra chamada Pia Desideria, iniciou a reforma devocional luterana, ou seja, nós somos luteranos, mas temos que viver uma vida devocional. Temos uma boa teologia ortodoxa, mas temos que ter uma boa ortopraxia, né? Aquilo que o Hernani Dias Lopes sempre fala, né? Não adianta ter uma boa ortodoxia e não ter uma boa ortopraxia, boa prática. Enfatizava a experiência pessoal e a santidade prática, além da ortodoxia. Ortodoxia é ter boa doutrina, mas não adianta ter boa doutrina e não ter boa prática. É um complemento, tem que ter boa prática e boa doutrina. Conde Zinzendorf liderou a renovação moraviana. Você já deve ter ouvido falar do avivamento dos morávios, né? A reforma moraviana. Estabeleceu em Ermont como comunidade missionária que influenciou Wesley e o metodismo. Os moravianos começaram uma campanha de oração que demorou mais de 100 anos, pedindo por um avivamento. E esse avivamento dos moravianos fizeram alguns moravianos se venderem como escravos para pregar aos escravos. Fizeram grandes avivamentos na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, baseados nessa campanha de oração. É uma campanha de oração que demorou mais de 100 anos, que começou com os morávios. Fruto dessa campanha de oração dos morávios foi John Wesley com seu irmão Carlos Wesley e com seu amigo George Whitefield. Tá? John Wesley pregava, Carlos Wesley compunha hinos e cantava ao ar livre, e o George Whitefield também pregava. Sabe o que é interessante? Esses três jovens, quando estavam fazendo sua formação em teologia, pediram na igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, para pregar o evangelho. Naquela época existia uma norma na igreja anglicana que só podia pregar quem tivesse doutorado. E ainda faltava muito para eles concluírem o doutorado. Então eles pediram autorização para pregar nas praças. O pastor, achando que ninguém sairia no frio para ouvi-los pregar, liberou. E eles começaram a pregar nas praças, e as pessoas preferiam ir para as praças, ouvir a mensagem aquecida de John Wesley, de George Whitefield e os hinos de Carlos Wesley, do que ir para o templo com aquecedor, porém a mensagem fria, certo? E aí houve um grande avivamento, o avivamento wesleyano, ok? Muito bem. Lembrando que de Wesley aqui, pessoal, a gente vai destacar algumas curiosidades, tá? Wesley era arminiano, tá? E era melhor amigo e viajava em cruzadas missionárias com George Whitefield, que é calvinista, tá? Então eles discordavam dessa questão de arminianismo e calvinismo, mas eram amigos e pregavam juntos e o John Wesley pregava, muitos se convertiam, o George Whitefield pregava, muitos se convertiam, tá? Provavelmente, quando John Wesley pregava, ele dizia que as almas vieram por livre-arbítrio. Quando o Whitefield pregava, ele dizia que as almas vieram porque haviam sido predestinadas por Deus. O fato é que, predestinadas ou pelo seu livre-arbítrio, eles pregavam, tá? E, embora discordassem desse ponto, eram amigos, enfim, e um elogiava muito o outro, embora tivesse essa discordância aí, beleza? O John Wesley foi o fundador do metodismo, tá? Porque esses jovens estudavam com método, então começaram a se chamar de metódicos ou metodistas, e depois surgiu uma nova denominação. Não era interesse dele fazer isso, mas acabou acontecendo. Combinava a teologia arminiana com ênfase na santificação. Para ele, era possível ser santo aqui na Terra, tá? Essa teoria era chamada de holiness, tá? Holiness. Ou seja, é possível ser santo como Deus quer que eu seja santo aqui na Terra. Mas como eu vou conseguir essa santidade, esse holiness, esse movimento de santidade? Aí ele dizia, você não conseguirá sozinho, mas se você tiver uma ajuda do Espírito Santo, você pode, tá? E nessa busca pelo Espírito Santo para dar uma ajuda ao holiness, algumas pessoas começaram a ter experiências com o Espírito Santo, que começaram a chamar de batismo no Espírito Santo ou de revestimento de poder. Então, alguns consideram que o movimento wesleyano
é nada mais, nada menos do que a base, a raiz histórica do que seria o pentecostalismo tempos depois, tá? Então, por conta dessa busca pelo Espírito Santo, ok? No iluminismo, nós tivemos, então, ali racionalismo, né? Que agora estou já falando de filosofia, né? A ideia de só acreditar no que a razão comprova. Esse racionalismo da filosofia gerou a teologia liberal, que a gente já falou mais cedo, que não acreditava em milagres, tá? Que acabou com a igreja na Europa, beleza? Experiências religiosas. Schleiermacher define a religião como sentimento de dependência absoluta. Esse movimento que é chamado de romantismo, tá? E buscava não só o que estava escrito e a parte técnica, mas sentir. Transformar a religião em uma religião de sentimento. Eu preciso sentir a religiosidade, tá? Nessa época começa a crítica bíblica, tá? O método histórico crítico começa a reinterpretar a Bíblia, dizendo que milagres não aconteceram, que Jesus não ressuscitou, e a gente já falou sobre isso hoje, você já sabe do que se trata, né? E tentativa de harmonizar a fé tradicional com o pensamento moderno. Esse tentamento de harmonizar a fé tradicional com o pensamento moderno, tá? Fazia enfraquecer os milagres e os relatos bíblicos, ok? Isso gerou a teologia liberal, que quase acaba com a igreja, não fosse os avivamentos do século XX. No século XIX, graças ao iluminismo, começa essa praga chamada liberalismo teológico, tá? Que é o não acreditar no sobrenatural e nos milagres. Quais os nomes? Adolf von Harnack reduziu o cristianismo a princípios éticos. Buscava a essência do cristianismo além dos dogmas históricos. Então, temos que tirar os dogmas, temos que tirar a parte dita espiritual e ficar apenas com o que há de mais importante do cristianismo, tá? Era chamado de teologia dialética também, tá? A teologia dialética é desenvolvida por Karl Barth, já é outra teologia, tá? Ou teologia da crise, beleza? Eles eram contra o liberalismo teológico e começaram a ensinar que precisávamos voltar para a ortodoxia. Por isso esse movimento do Karl Barth é chamado de neo-ortodoxia, tá? Não era uma ortodoxia igual à ortodoxia antiga, tá? Porque ele não acreditava em tudo que a ortodoxia acreditava. Tá? Por exemplo, o Karl Barth, que é um dos maiores teólogos do século XX, ele dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tá? Não houve um processo de inspiração lá em Moisés, lá com Isaías, lá com Paulo. A Bíblia é um livro comum. Tá? Agora, quando você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, naquele momento Deus inspira. Tá? E aquele livro comum de histórias fala contigo de maneira sobrenatural. De maneira, então, que a Bíblia ela é especial, não porque foi inspirada lá atrás, mas porque Deus inspira toda vez que você vai ler. Jesus está vivo na palavra. Jesus é a palavra. Tá? É daí que ele diz, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é só um livro comum fechado, mas quando aberta, ela torna-se a palavra de Deus, porque ela é viva. Tá? É Cristo se revelando para mim naquela hora ali. Ok? Muito bem, embora isso destoasse um pouco da ortodoxia antiga, mas era pelo menos uma rebatida contra o liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico não usava nem Bíblia, tá? E a teologia dialética usou, tá? Na ortodoxia, o Karl Barth escreveu o comentário aos Romanos e Dialética Cristã, tá? Obra dogmática cristã, 2 obras que marcaram o século XX. Nos Estados Unidos surge o movimento de fundamentalismo, que era uma reação contra o liberalismo teológico, tá? Acreditando em tudo conforme do jeito que está lá no texto, tá? Isso, Rabi, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela torna-se aqui para o Karl Barth, para a neo-ortodoxia, tá? No caso, não contém, professor. Como? Eu já ouvi a expressão de que ela não é, mas ela contém, né, no sentido de plenitude, porque se fosse escrever todas as coisas, não se caberiam, né, em palavras ali. Essa ideia aí será uma variação filosófica dessa ou já é outra linha aí? Não, mas é isso mesmo. Ela contém, e na hora que você abre para ler, aí a inspiração na neo-ortodoxia, ela acontece nessa hora. A ortodoxia normal, que é que a gente acredita, é mais ou menos o seguinte: Deus auxiliou Paulo quando ele estava escrevendo a carta aos Romanos, para que você leia hoje Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e você é alimentado devido a uma inspiração que aconteceu 2000 anos atrás. Tá? Só que, na neo-ortodoxia, Paulo escreveu porque quis, Deus não estava nem orientando ele que quis. Tá? Só que quando você lê isso hoje, o Espírito Santo inspira você e aquele texto fala contigo, porque é o próprio Cristo falando contigo. É um livro comum, humano, tá? Mas que torna-se divino na hora que você lê. Ele contém a palavra de Deus. Tá? Por que ele dizia contém? Porque ele também não admitia alguns milagres. Tá? O Karl Barth não acreditava totalmente nos milagres, em algumas coisas sobrenaturais. Tá? Então ele não admitia que uma vermelha abriu,
que Lázaro ressuscitou, que Jesus andou sobre as águas. Então, era uma Ele era meio liberal também, né? ele estava saindo do movimento liberal, mas não conseguiu sair totalmente. Tá? Ele tentou reagir, por isso que neo-ortodoxia, nova ortodoxia, mas não conseguiu sair totalmente. O fundamentalismo é aquele radicalismo, né? Tá escrito, é isso, tá? Então, fundamentos como inerrância bíblica e nascimento virginal, tá? Por exemplo, liberalismo teológico não acreditava, por exemplo, que Jesus nasceu da virgem. E o fundamentalismo diz, não está escrito que ele nasceu da virgem? Está escrito, então é isso que eu acredito. Tá? É mais ou menos assim o fundamentalismo, tá? E a renovação confessional, o retorno às tradições históricas, né? O confessionalismo, luterano, reformado e católico. No século XIX, né? Nós tivemos essa volta ao orgulho das confissões tradicionais. Muita gente tinha abandonado no liberalismo teológico e aí começaram a voltar no fim do século XIX e início do século XX. No século XX, a gente tem a neo-ortodoxia do Karl Barth, tá? Emil Brunner dialogou com a teologia de Barth, destacou a importância da revelação de Deus no encontro pessoal com Cristo. Então, essa revelação de Deus é no encontro pessoal com Cristo. Quando você está lendo a Bíblia, Deus fala contigo e ele se encontra contigo. Não tem nada a ver com ter um livro sagrado, com Paulo, com Isaías. É você hoje tendo um encontro com Cristo. Tá? A teologia existencialista é a do Rudolf Bultmann, tá? Que é o demitologização ou desmitologização, cai todo ano essa palavra aqui na prova. É a ideia do Bultmann dizer o seguinte, olha, o cristianismo ele tem uma essência que é boa, mas ele tem muitos mitos. Eu tenho que tirar os mitos e achar a essência. Eu tenho que tirar essa capa e achar a essência do evangelho que está lá dentro. Mas eu tenho que me despir dessas capas aqui, porque eu não acredito nos milagres, nos sobrenaturais. Então, mas existe alguma coisa dentro do evangelho aí que não precisa de milagre nem de sobrenatural. E é essa que é a essência do evangelho, segundo o Rudolf Bultmann. Tá? Daí tem a teologia da libertação, que é aquela ideia de uma teologia mais política, tá? Uma teologia focada na libertação dos oprimidos. Tá? Quem são esses oprimidos? Negros, mulheres, homossexuais, tá? Quem mais? Imigrantes, enfim, quem estiver sendo oprimido, a teologia era para trazer a libertação social, tá? Libertação social das pessoas. Surgiu na América Latina, com Gustavo Gutierrez, interpretava a fé cristã como compromisso com a justiça social e com os pobres. E o movimento ecumênico, que é o último, tá? Buscava superar divisões históricas entre as igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas facilitou diálogos entre diferentes tradições. Lembrando que o Papa Francisco era um militante nessa causa, tá? Do ecumenismo. Morreu agora, parece que o novo Papa é mais radical, não vai querer muito essa ideia de ecumenismo, não. Tá? Só um conceito que é importante para a prova de vocês. Falou ecumenismo, são ramos do cristianismo. Se eu tiver um protestante, um católico e um ortodoxo conversando, o católico não é cristão, o protestante é cristão, o ortodoxo é cristão, então é ecumenismo. Agora, se eu tiver um cristão, tá? E um budista, tá? E um religião afro, e um banda da vida, aí já não é mais ecumenismo, tá? É diálogo interreligioso. Conseguiram entender isso aí? 2 vezes a prova já cobrou essa diferença para você saber a diferença de diálogo interreligioso para ecumenismo. Ramos do cristianismo, ecumenismo. Mexeu com outras denominações, com outras religiões, aí já é diálogo interreligioso. A teologia católica moderna, então, tem o principal nome o Karl Rahner, tá? E os concílios finais, o Concílio Vaticano I no fim do século XIX e o Concílio Vaticano II, que foi agora já no século XX, 1962 e 1965. Houve uma renovação na igreja, aceitou a renovação carismática, tá? Aceitou a missa ser rezada no idioma local, porque a missa era rezada só em latim, tá? E, enfim, permitiu agora aos protestantes serem chamados de irmãos desviados, não mais excomungados, tá? Conceito de cristãos anônimos, né, que são aqueles que não estão fora da igreja, né, que tu precisa só voltar. Enfim, a Igreja Católica deu aquela modernizada para poder receber todo mundo, tá? A teologia evangélica contemporânea, tá? Divide-se em teologias conservadoras, ênfase na autoridade bíblica tradicional, tá? Que é a que nós defendemos. Olha aqui, ó, o Wayne Grudem está aqui nesse meio, tá? Como defensor da teologia conservadora. Teologia pentecostal destaca a obra contínua do Espírito Santo, valoriza os dons espirituais, experiências carismáticas. Teologia progressista, revisão de posições tradicionais, busca diálogo com questões sociais contemporâneas.
E a teologia pública é o engajamento social e político, a aplicação da fé a questões públicas e estruturais, como pastores e padres na política. Então, para terminar, só faltam mais 2 slides. Teologias contextuais. Teologia feminista, tá? Questiona estruturas patriarcais, tá? Defendendo que o evangelho precisa ser relido, tá? Mudando toda a estrutura patriarcal do Antigo Testamento, provando que a mulher tem um lugar no espaço, etc, etc. Teologia queer, reinterpretar textos sob perspectiva LGBTQIA+, tá? Então, essa teologia queer é uma ideia de homossexualidade. Aí daqui eles trazem... enfim, eles trazem a ideia de que Jonatas e Davi eram homossexuais, que o servo lá do... Isso tudo é muito novo, né? Não tem nomes, não, né? Nomes de pessoas... Tem. Por exemplo, aqui na teologia negra, eu lembro um cara chamado John Owen, que é o principal. A teologia gay não tem ainda feminista. Eles usam a Simone de Beauvoir, que não é teóloga, mas eles usam argumentos dela e revestem na teologia aqui com argumentos, tá? Não tem uma teóloga que defenda, não, tá? E tudo isso aqui, pessoal, era a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela vai dando à luz a novos filhotes, certo? Então, daqui um dia vai ter a teologia das mães de bebê reborn, né? A teologia feminista, ela questiona as estruturas patriarcais, como nós dissemos, e aqui na teologia queer, fala que Jonatas e Davi eram um casal homossexual, fala que o servo do centurião não era servo coisa nenhuma, era um caso que ele tinha, e vão forçando textos aí para trazer que a homossexualidade estava escondida lá por conta do patriarcado. A teologia negra, né, que traz a ideia de que o próprio Jesus era negro e etc., e que, enfim, que o cristianismo deve servir como libertação da raça, tá? Afrodescendente. Novas perspectivas bíblicas. O N.T. Wright tem trazido aí novas interpretações, por exemplo, sobre Paulo, né? Trazendo informações importantes na sua pesquisa. A enculturação, adaptação contextual da mensagem. Teologia pós-colonial, leitura a partir das margens, ou seja, essas margens aqui são os marginalizados. Como que eu leio a teologia e a Bíblia na perspectiva dos marginalizados? É mais ou menos parecido com aquelas de outras ali, tá? Feminista, queer, negra, mendigos, prostitutas, etc. Tá? Seria uma maneira de como reler o evangelho a partir desses pontos. Os movimentos teológicos contemporâneos refletem a diversidade global da igreja, novas vozes de diferentes contextos enriquecem o diálogo teológico. Para terminar, pessoal, e aqui eu termino, o legado da teologia cristã. Continuidade histórica, a teologia cristã manteve temas centrais ao longo de 2 milênios. A trindade, a encarnação, a redenção permanecem como pilares doutrinários, embora nesses 2000 anos muitos outros assuntos entraram, mas a essência da trindade, da encarnação, da redenção, da salvação, sempre esteve no meio, né? Sempre foi contínuo, tá? Sempre esteve ali contínuo. Beleza. Continuidade histórica. Diálogo interconfessional, crescente reconhecimento de mútuo entre as tradições históricas. Católicos, ortodoxos e protestantes redescobrem patrimônio teológico comum, né? Então, uma volta para um diálogo, tá? Volta para um diálogo. E lembrando que diálogo interconfessional é diferente de diálogo interreligioso. Interconfessional é dentro do cristianismo. Interreligioso é com outros segmentos não cristãos. Não confundam. Desafios contemporâneos. A teologia cristã enfrenta a questão de secularismo. Tá? As pessoas não querem mais viver uma vida religiosa. Hoje em dia, a religião está em segundo plano. Tá? Pluralismo religioso. Existem muitas religiões, você não pode apontar que essa é certa ou aquela é errada. Em muitos lugares é proibido o proselitismo. Os avanços tecnológicos têm tirado as pessoas da sua vida de piedade, né? E exige adaptação sem perder a essência. São desafios da teologia cristã nos últimos tempos.